Fala galera, mais um Pode Fé começando e hoje eu tô aqui com uma família muito querida para mim, muito especial. Meus pastores por 4 anos aqui em Portugal foram quem recebeu a minha casa aqui, que me deu a oportunidade no ministério aqui, confiou uma missão na minha mão e eu tô aqui com essa família que é o pastor Rafael de Paula, a pastora Carize de Paula, o Raul e a Rafa estão aqui no backstage aqui, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus e nós vamos falar de testemunho, nós vamos falar de business, nós vamos falar de experiências. Eu acredito que vai ter choro, mas choro de alegria e em tudo Deus vai ser exaltado e a sua vida vai ser edificada. Então fica ligadinho, fica mesmo conectado conosco aqui, já deixa a sua curtida, o seu comentário, manda sugestões de tema, já coloca ali o seu nome para oração e a gente vai estar aqui conversando e sendo também edificados em nome de Jesus. Pastores, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Que honra ter vocês aqui. Para nós é que é alegria, né? De estar sentado nessa mesa assim, Rapaz, essa mesa aqui tão rica de Portugal. Madeira, não tem nada aqui não. Mesa especial. Obrigado pelo convite, pastor. Não, a honra é nossa, pastor Carize, seja bem-vinda. Obrigado, pastor Niltinho. Obrigado, Lucas, né, Bruno, que está ali naquela produção. Que bênção estar nesse lugar. Muito obrigado pelo convite. Que o nome do Senhor venha ser exaltado. Amém. Em nome de Jesus. Gente, vocês estão sentindo falta da Lise aqui, né? Hoje não teve como a Lise vir porque não tinha com quem deixar o Samuquinha. E se ele ficar aqui, nós não ia conseguir gravar o episódio. Então, fica só a saudade, mas você pode mandar aí o seu abraço para a Lise. Depois eu entrego tudo para ela, combinado? Gente, esse episódio aqui está acontecendo e eu quero louvar aqui a Deus pelos nossos patrocinadores, aqueles que têm investido aqui no Pode Fé e que têm mantido e sustentado esse projeto para que ele permaneça levando a palavra de Deus, o amor de Deus até a sua casa. Eu quero falar da De Fábrica, o nosso estúdio aqui tem toda a solução em audiovisual, mídias sociais, pacotes especiais para você, para sua empresa. Aqui nós gravamos podcasts como esse ou um cenário adaptável, como você quiser, para o seu projeto específico. Tudo é personalizável, um atendimento espetacular, um ambiente climatizado, iluminação profissional, cafezinho servido na hora e quentinho. Vem para a De Fábrica e o seu projeto sai do papel e ele vai acontecer com profissionalismo, com gestão, com assessoria. Você não vai ser largado aqui, você vai ser assessorado, você vai ser acompanhado e o teu projeto vai estar em boas mãos. Vem para a De Fábrica, conversa comigo, conversa com o Lucas que está ali atrás e eu tenho certeza que você vai ser bem assistido e o resultado vai vir. Também quero aqui louvar a Deus pela Loja da Informática. A Loja da Informática você encontra tudo em informática, computadores, periféricos, ratos, teclados, mas também tem diversos itens de eletrônico, fones de ouvido, auscultadores, como dizemos aqui em Portugal. Mas a Loja da Informática nessa semana está com uma super promoção no scooter elétrico. A trotinete elétrica com uma grande capacidade, com um preço incrível. Então, entra lá no site www.lojadainformatica.pt e confere lá e quem sabe você deixa de andar a pé de uma vez por todas e começa aí de trotinete elétrico. Você cuida da natureza e ainda está sendo abençoado. Olha aí, ó. Glória a Deus. A HR Car Detail, que cuida da lavagem e da higienização do meu carro e quer cuidar do seu também. Então, uma lavagem, uma higiene de alto padrão em cada detalhe do seu carro. Você encontra lá na HR Car Detail. Liga, agenda o seu horário e leva lá, sai com o seu carro limpinho, novinho em folha, se Deus quiser. O Talho Brazuquinha, as melhores carnes e os melhores cortes na Baixa da Banheira. O Talho Brazuquinha é o talho que promove todos os churrascos do Pode Fé. É ou não é, Lucas? Ó, o Lucas tá no fone. Ô, Lucas! Churrasco lá com a carne do Talho Brazuquinha é boa ou não é? Barato. Vem aqui falar aqui no microfone, meu. Senão o pessoal não te escuta daí, brother. Agora pra nós aqui, ó. Imparável. Brunão do Talho é imparável. O melhor churrasqueiro e açougueiro que eu já vi. O cara tira um corte lá especial
Espetacular, vou te falar, é fera. E Eu aquela- recomendo. E aquela costela defumada. Absurda. Absurda, Absurda. Vou te falar, a oitava maravilha do mundo, tá? Aquilo lá é uma obra divina. Maravilhoso. Talho Brazuquinha, gente. Você tá vendo o arroba aqui, entra em contato, faz a sua encomenda. Não precisa mais esperar para fazer o seu churrasco. O I Love Coxinha, que você já conhece, nosso irmão Eudes. O I Love Coxinha foi o primeiro patrocinador aqui do Pode Fé. Ele tá em todas com a gente. Salgados brasileiros aqui em Portugal, porque o melhor da vida está nas coisas mais simples. Então, você pode ligar lá, encomendar sua box, assistir o jogo do Benfica, a vitória do Internacional sobre o Grêmio. Fica ligado. Então, I Love Coxinha não pode faltar na sua casa. E, claro, por último, e não menos importante, a nossa irmã Magna, lá de Setúbal, a Chocolate Cia, a fábrica de chocolate lá em Setúbal, com bolo de aniversário, bolo de pote, brigadeiro, bombom de morango. A Magna me ligou ontem e disse que algum de vocês esteve lá e falou que viu lá no Pode Fé, ela ficou muito feliz. Então, em Setúbal você encontra a Chocolate Cia, bebe o seu café, toma o seu sumo geladinho com atendimento espetacular. Esses são os irmãos que fazem o Pode Fé acontecer. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E se você quiser fazer parte desse time aqui, vem falar com a gente, vem conversar comigo aqui e nós vamos estar recebendo você aqui para também divulgar o seu trabalho. Amém? Glória a Deus! Agora vamos conversar aqui com essa gente Bora. aqui, ser edificados através da vida deles. Amém. Muito bom. Amém? Rafa, Carize, mais uma vez, sejam bem-vindos. Conta um pouquinho aí para a turma, quem são vocês, quem é o pastor Rafael, quem é a pastora Carize. Fala um pouquinho desse ambiente que é onde vocês estão hoje, igreja, o ministério. Por favor, compartilhe com a gente. Então, eu vou deixar aqui a esposa, né, conversar. Abrir a porta para ela. Mas, olha, antes de deixar ela falar, eu estou muito contente, né, de estar aqui. Confesso que estava um pouco nervoso, mas depois dessa introdução aí, nessa vibe gostosa desse lugar aqui, a oração que começamos, traz uma tranquilidade, uma paz e também um propósito, né? Aonde que essa conversa chegar, que de fato possa ser uma bênção na vida das pessoas. Amém. Em nome Mas, de Jesus. deixa a parte Pastor. introdutória com Vamos ela. lá. Pronto. Eu sou Carize, serva do Altíssimo, esposa do Rafael de Paula, mãe de 3 filhos, o Calel, o Rauan e a Rafaela. E a minha história com Jesus, eu posso começar assim? Claro, Porque deve. para mim a maior história quando começa com ele, né? Eu nasci num lar cristão. Desde berço, pais cristãos, paternidade assim, né? A descendentes todos cristãos. Mas eu tive meu encontro mesmo com Jesus, foi com 12 anos. Uau. Mesmo nascida e criada na igreja, foi com 12 anos que eu tive esse entendimento, esse conhecimento. Foi quando o Espírito Santo ele me convenceu, né? Do meu erro, do meu pecado. E eu me rendi ao Senhor com 12 anos. E logo nesse período, assim, de início de adolescência, né? Uma coisa já começou a queimar muito no meu coração, que é missões. Uau. A minha igreja é uma igreja muito pautada assim na palavra, né? A igreja que eu fui criada. E sempre tinha alguns cultos assim onde a gente divulgava o que estava acontecendo com os missionários no campo, né? Que a junta de missões dava apoio, a gente sempre orava e aquilo queimava meu coração. E eu ficava assim, Senhor, eu preciso um dia ir. Eu preciso um dia fazer alguma coisa para o Senhor. Sempre muito ativa na igreja, Sim. mesmo como adolescente. Já era professora na escola dominical, fazia muitas coisas, mas aquele coração queimando por missões. E dentro desse ritmo aí de missões, o Senhor um dia, com 15 anos, me deu um sonho que foi, assim, divisor de águas na minha história, né? Ele me deu um sonho que eu estava cuidando de crianças e que elas estavam mutiladas por causa da guerra. Eu via nitidamente que era algum país da África. E ali, naquele momento, eu fiz algumas orações, né, de entrega, falando para o Senhor, eu quero realmente deixar a minha vida nas tuas mãos. Conta a mim, eis que eu estou nas tuas mãos. Eis-me aqui, né? O eis-me aqui. Fazei de mim aquilo que o Senhor quiser. Uau. E foi depois dessa entrega que eu, literalmente, rolando a minha vida para as mãos do Senhor, Ele dirigiu. Quando a gente é novo, a gente, às vezes, é tão imaturo. A gente não tem as experiências necessárias para tomar algumas decisões e a nossa vida é cheia de decisões.
Então, assim, quando você chega naquele período de adolescência, o coração já começa a se enamorar por alguém, ou você já começa a aspirar por alguma profissão, você pensa, como é que vai ser meu amanhã? Aonde que eu vou estar? Então, quando eu rolei a minha vida para Jesus, eu senti literalmente como um rio fluindo para o mar, o Senhor conduzindo todas as etapas da minha vida. Uau. Desde estudos, né, as escolhas dos cursos, de secundária, né, mais tarde ali seminário, e enfim, faculdade, Um e namoro. direcionamento mesmo, né? E aí o Senhor, e aí é onde eu vou passar a bola para ele, porque aí já entra a minha história com a dele, porque a gente se conheceu justamente quando eu atendi, né, o pedido do Senhor de missões, e eu falei assim, já que a minha vida é para isso, eu quero estudar para isso, mas eu tinha uma paixão muito grande por psicologia. Então, eu sempre entendi também que Deus falava através dos meus pais. E quando eu cheguei perto da minha mãe e falei para ela, na época, né, não tinha psicologia ainda na minha cidade. Hoje em dia tem vários cursos lá de psicologia, mas na época eu tinha que me mudar para uma outra cidade, né? Eu sou natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, lá no Brasil, meu povo amado, da minha terra, e eu não poderia fazer faculdade ali. Então, minha mãe, na mesma hora, falou assim, não, você não vai. Tem alguma outra opção? O que mais você gostaria? Eu falei assim, meu coração arde quando fala de missões. Aí foi aonde a gente, né, tinha já alguns acessos a um instituto bíblico, né, da minha igreja na época, e eu fui enviada para esse instituto bíblico. E ali começa a minha história do lado desse homem de Deus. Maravilha. Maravilha das maravilhas. É muita A gente teve maravilha. com o pastor Elias Dantas, foi uma maravilha das maravilhas. É desse né? jeito. Mas, pastor, que bonito entender isso, porque dentro daquilo que eu tenho por concepção também de evangelho, eu não consigo enxergar nós como cristãos sem estar associado a missões, né? Missão está no coração do Senhor. Uma igreja que não faz missões é uma igreja morta, uma igreja É um que... campo missionário. Então, eu também fico maravilhado de ver esse testemunho e entender aonde que isso chegou. Mas eu fiquei com uma curiosidade nisso tudo, né? Eu sei que é uma brincadeira eu dizer que eu fiquei com curiosidade, porque eu já sei um pouco da história deles, né? E daqui a pouco eu sei que a gente vai falar disso, mas você é natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas e esse sotaque mineiro aí? O sotaque mineiro. Uai! Uai! O sotaque mineiro, a paixão pelo queijo, veio toda mesmo depois que eu me casei com ele. Glória. Viu? Rapaz, Milagres acontecem. Rafa, então agora é a tua vez, cara. Rapaz, tenho tantos codinomes, né? É o Rafa, é o Rafinha, é o pastor Rafael, né? É o tio, é o pai. E, enfim, mas eu sou mineiro do interior, né? Até porque a Bíblia fala que é do interior que flui rios de água Ô, viva. glória. Eu sou de uma cidadezinha chamada Araguari, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. E foi ali que começa, né, a minha história. Eu não vim de um lar evangélico, vim de um lar cristão. E meus pais, uma boa referência, assim, de pais muito presentes, muito amáveis, né? Uma excelente referência. Mas não servíamos a Deus com integridade de coração, né? Por falta mesmo do conhecimento, né? Quando a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará, é bem isso. Então, assim, tinha um temor de Deus, mas sem conhecimento da profundidade das Escrituras. E eu, com os meus 14 para 15 anos de idade, muito ativo, né, na religião cristã, mas não evangélica, eu achei que tinha decidido a minha vida, né, vendo a referência de líderes religiosos que eu tinha naquela época, dos movimentos carismáticos que estavam acontecendo. Numa tarde, eu chego para minha mãe e falei, mãe, eu devia ter uns 15 anos, decidi a minha vida. E ela fala assim, então o que é? Ela falou assim, eu quero ser padre, né? Eu quero ir para o seminário católico, eu quero ser padre. E a minha mãe, nessa época, também não era evangélica, e ela ralhou comigo, ela brigou comigo, falou com voz muito firme, ela falou assim, não, você não vai ser padre, você vai ser pastor. Nossa. Você vai casar, você vai amar e ser amado e vai ter filhos.
Aê! Ponto pra sogra. Glória. Vou aproveitar essa deixa, então. Quero mandar um beijo bem grande para a pastora Era, para a pastora Angélica. E quero, numa oportunidade, em nome de Jesus, gravar com vocês também. Então, vocês contar essa história, a versão de É vocês. do outro lado, né? E claro que quando ela fala aquilo, eu levo um choque, né? Eu falo assim, mãe, mas, tipo assim, com todo respeito, né? Eu virei para ela e falei assim, mãe, mas nós somos católicos. Pastor é coisa de crente, é coisa de evangélico, não é a nossa praia. Aqueles malucos lá. É. E ela falou assim, olha, nunca mais você toca nesse assunto comigo e tá decidido. E de fato... Glória a Deus. E de fato, eu até hoje, é algo que eu acho que Deus tomou a boca dela, não tem explicação nenhuma. Nós não tínhamos, nessa época, nessa altura, nós não tínhamos contato, eu pelo menos não me lembro de ter contato. Não havia uma Nenhum, referência, nada. Nunca tinha ido numa igreja, né, evangélica, não sabia como era, não tinha ideia nenhuma. E 2 anos e meio depois disso veio a minha conversão. Você só sabia que tinha que dar dízimo, né? Nem isso, eu acho. Nem isso. Nem isso, eu não estava nem preocupado com isso. Nessa época, realmente não estava preocupado. Mas 2 anos e meio depois, a minha mãe se converte, primeiramente. Ela tem um encontro genuíno com Jesus. E o meu pai, na época, era fotógrafo, né? Então, a minha mãe trabalhava com ele, eu também, em alguns momentos, fazia aquele apoio ali, né, no estabelecimento comercial que ele possuía. E numa dessas ocasiões de trabalho ali, ele pediu para minha mãe entregar algum serviço numa escola que funcionava no anexo de uma igreja, que era a igreja presbiteriana, e a igreja presbiteriana tinha uma escola. E ele pediu para minha mãe entregar algo nessa escola lá, acho que era um serviço, e a minha mãe chamou para ir junto. E eu fui para fazer só uma entrega de um serviço. E ali eu conheci a diretora e eu vi uma Bíblia em cima da mesa dela, do escritório dela. E eu fiquei curioso, comecei a fazer algumas perguntas, né? E aquilo que era a minha sede de conhecimento, que eu já tinha tentado entender no lado onde eu estava e não tinham respostas favoráveis, aquela mulher sem pretensão nenhuma, sem nenhum preparo antecipadamente, começa a me responder, e ela começa a me responder abrindo a Bíblia, né? Uau. E eu falava assim, mas isso, né? Costumes que a gente tinha no catolicismo, que eu tinha dúvida, e ela fala, isso. Ela fala, não, está aqui na palavra, é assim, assim. E ela me dava o texto para ler, e aquilo gerou em mim um impacto, né? Eu falei assim, como que essa mulher sabe de tantas coisas assim, com tanta firmeza, com tanta precisão, né? E aí ela virou para mim e falou assim, eu vejo que você está curioso, né? Que você gosta da palavra. E ela fez um convite. Ela falou, olha, eu sou professora da escola bíblica dominical todo domingo pela manhã aqui na igreja. Você não gostaria de vir? Uau. Então, eu comecei a frequentar, comecei a ir de curiosidade mesmo, porque eu fiquei impactado com a maneira que ela respondeu ali. Respondeu assim, porque antes, quando eu perguntava, o pessoal sempre respondia assim, é nossa tradição, é o nosso costume. Por que você faz isso? É nosso costume. Que a gente faz. Nós fazemos porque fazemos. E eu pensava assim, poxa, então, se qualquer maluco, né, inventar algo que vai virar uma tradição, não tem o porquê da sua existência. Então, ela, quando começou a responder biblicamente, aquilo, de fato, cativou meu coração. E comecei a indo na escola dominical. Eu tinha 17 anos e depois me disseram que tinha um culto além da escola dominical, que era na quarta-feira. E eu ia, então, na escola dominical, na igreja evangélica, no domingo de manhã, e à tarde eu ia na missa. E eu fiquei um tempo, né?
E assim, e depois da missa a gente ainda ia para discoteca. Então, imagina. Eu lembro quando Cansativa essa tua comecei rotina. a andar com a Bíblia, comecei a andar com a Bíblia e quando chegava na discoteca eu colocava ela atrás da cintura para esconder. Eu tinha um pouco de vergonha, né? Tu levava a Bíblia pra discoteca. Levava a Bíblia. Meu Eu fiz isso umas Deus. 3 vezes. Fiz Tá isso bom. umas 3 vezes. Eu falei, não dá. E nessa época, então, do domingo de manhã, eu comecei a ir num culto do meio de semana, de quarta-feira, e esse dia eu não vou esquecer, né? O pastor estava pregando, e é aquela sensação de que parece que ele está contando a tua vida, né? E eu fico assim, como é que ele sabe, né? Claro, hoje a gente entende Alguém contou pra que ele. é o Espírito Santo e a palavra vem específica ao nosso coração. E era uma igreja que não tinha o costume de fazer apelo, de chamar na frente. Eu também não tinha uma referência, né, Sim, você sabe desse disso mundo. Hoje, né? Hoje eu sei, mas na época eu pronto. não tinha uma referência. Claro. E quando aquele pastor termina de pregar, eu levanto a minha mão e vou lá para frente, eu aceito Jesus. Eu choro copiosamente ali. Então, ali começa a minha vida de fato e de verdade com Cristo. Glória a Deus. 17 anos. 17 anos. E aí eu tinha uma namorada que não era cristã, né? Não era evangélica na época. Por conta da minha conversão, ela terminou comigo. Ela falou, já que agora você é crente, né? Não dá pra gente ficar junto. Graças a Deus, Ainda bem, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Yes. Conta de novo. Mas foi difícil. No iniciozinho a gente começa a ter a perda, né? Que o evangelho vai exigindo de você. O evangelho ele é libertador. E para os dois lados. Tanto te trazer conhecimento, mas também te tirar de você aquilo que você acha que é normal. Então, a minha primeira perda foi esse namoro que eu tive. No primeiro momento eu sofri, mas eu tinha uma alegria tão grande por estar com Jesus que passou rápido. E logo em seguida veio uma sede pela leitura da Bíblia. Tanto é que eu me converto em junho de 97, né? E eu leio a Bíblia em 6 meses. Eu tive uma sede pelas coisas de Deus, assim. Não tínhamos referência para isso, não tinha uma cobrança para isso. Mas eu começo a ler e aí Mesmo começa. algo do céu para a tua vida. Né? E é uma história longa, né? Se eu for contar aqui, é uma história muito longa. Mas, e aí, meses depois, eu já tenho desejo de querer ser um instrumento nas mãos de Deus de alguma forma. A palavra da pastora Angélica, ela Começa a se cumprir ali. Estava se cumprindo ali. E curioso, né? Eu era assim, adolescente, jovem, né? Fazer aquela transição, né? E eu não gostava de leitura de jeito nenhum. Não gostava. Só que com a conversão eu queria conhecer tudo a respeito de Deus. Então, e na igreja tinha uma biblioteca pública, né? Uma pequena biblioteca. Os livros que estavam lá não eram selecionados pela teologia da igreja, porque a igreja tinha uma certa crença em relação a uma linha, né, de valores em relação ao que eles defendiam como verdade, mas a biblioteca não era convertida à linha teológica da igreja. Então eu comecei a ler muita coisa sobre batalha espiritual, dons do espírito, missões, e aí você pregação do evangelho. Dentro da presbiteriana. E aí eu fiquei, né, muito tendencioso às práticas pentecostais, mesmo estando numa igreja que não defendia essa ideia. Tanto é que o pastor Nilton, uma vez eu li um livro que me impactou demais, é do fundador da Jocum, do Loren. E ele fala no livro dele que ele teve uma experiência de ver anjo na igreja e tal, e eu ia para os cultos com essa expectativa, né? Eu ficava procurando, cadê os anjos, né? Cadê os anjos? Cadê os anjos? Então eu tinha essa sede, né, pelas coisas espirituais, assim, muito, muito grande. E aí com isso veio as leituras, né? E logo depois eu olhava para os meus pastores, para os evangelistas da igreja, e eu falava, cara, eu quero fazer o que esses caras fazem. É isso. Né? Eu quero fazer isso. E aí, assim, a porta de entrada que levava a gente para se tornar um pastor naquela denominação era ir ou para um instituto bíblico ou ir para um seminário. Né? Entre eles tem uma diferença de preparação lá.
E eu, como era muito novo, aí a gente foi para o conselho da igreja e tal, para votar a possibilidade da gente ir. Eu já estava agora fazendo faculdade de ciência da computação, que é o TI de hoje, né? E abri mão para poder ir para o Instituto Bíblico, né? Porque essa conversão, esse afã do evangelho, esse desejo de querer pregar o evangelho. Mas, na verdade, isso tu já tinha, porque, pronto, resguardada a questão religião em si, Sim, você querer ser padre, já havia aí um desejo de comunicar algo das coisas de Deus com certeza. dentro do teu coração. Isso, talvez, esse chamado o próprio Espírito Santo colocou em ti, Claro, claro. e as coisas foram acontecendo da maneira, então, sobre a Bíblia, sobre aquilo que Sim. cremos hoje ser a verdade, né? Uhum. Só que como existe assim muitos caminhos, né? Ou seja, cada denominação acaba tendo critérios de como leva, né, um mancebo, um jovem, né, ao Sim. ministério. Na época, a presbiteriana exigia, e até hoje eu acredito que seja assim, que os seus candidatos ao ministério façam uma formação, né, uma formação teológica. E alguns, hoje, mudou muito, né? Já são mais de 27 anos, sei lá, nem perdi as contas aí de quanto tempo já tem. Há uns 20 e tal Mas, anos. Né? eu sei que eu fui em 99, né? Eu converti em 97, com 2 anos de convertido eu já fui para o seminário, para o Instituto Bíblico, então já tem alguns anos. Mas assim, o modelo era esse, ó, você quer ser usado, você quer, né, se formar e tal, você precisa ir para um lugar de formação, que você vai aperfeiçoar, que você vai aprender, não sei o que e tal. E foi aí que nós fomos, né? Eu fui para o Instituto Bíblico, né? Eduardo Lene, a sigla IBEL, fica no interior de Minas também, numa cidadezinha chamada Patrocínio. E ali eu fui para poder estudar a Bíblia, estudar teologia, para uma formação para a área ministerial. E é nesse lugar que eu conheço aqui Eu ia a perguntar, Carize. aonde saímos né? da teologia, entramos no romance. Rapaz, eu acho que é um lugar propício, né? Né? Ali saíram muitos casamentos, assim, muitos amigos, colegas, né? Porque que tá, a gente acaba estando num ambiente onde tanto homem quanto mulher estão indo com um propósito coletivo de servir a Deus de uma forma intencional, seja na igreja local, seja em missões. Então, se torna mais fácil, né? Então, você tem alguém que está sonhando a mesma coisa Exato. que você quer. Você tem um encontro de propósito, alinhamento de pensamento, visão. Sim. Facilita. Tanto é que uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Carize é se ela tinha inclinação para ser missionária, né? Se ela amava missões, se ela amava a África, porque eu também sentia que no meu coração tinha uma conexão com a África, né? Então, porque se ela me dissesse que não gostava de missões, eu ia descartá-la, né? Com todo carinho, né? Claro, Mas assim, claro. na mentalidade da época, eu estava porque muito você- determinado. em Pronto, relação a isso. exato, você tinha um plano, É, um projeto, você tinha um caminho, uma direção. Então, não faz sentido também. pois é. Eu disse isso ao Bruno uma vez nos nossos conversas, o pai e filho, né? Ele perguntando sobre namoro, sobre isso. Eu disse, olha, eu acho que a primeira coisa a ser entendida é se a pessoa que você pretende tem a mesma visão que você tem, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, ou que seja, talvez não os mesmos, mas que vá de encontro, não é? Então, Que não é pelo menos que não seja contrário, exato, né? É exato, oposto que vá de encontro, que não se oponha, porque imagina, ele quer ser missionário, ele diz, pai, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, que nem o senhor é. Eu disse, amém, glória a Deus. Eu disse, então você tem que encontrar alguém Com esse propósito. que entenda que você vai ser um missionário e ela também precisa exercer esse chamado. Então tem que ser alguém que também tem esse entendimento. Olha, Esse coração está exato, desprendido. Porque assim, até inclusive quando eu estava no seminário, lá no instituto, né, eu namorei uma pessoa antes dela, né, e não deu certo. E graças a Deus, né, que não deu certo. Eu entendo isso claramente. E apesar de ter me apaixonado pelos olhos verdes aqui, né, ela tinha esses elementos em comum, né? Não significa que o nosso casamento tenha sido fácil ou é um mar de rosa por conta disso, mas traz muito menos desgaste facilita. do que se eu tivesse uma pessoa ou ela tivesse alguém que fosse completamente oposto
do que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração e dentro do coração. É o que a Bíblia trata pelo jugo desigual, né? Às vezes as pessoas entendem que é só alguém que está na igreja que é ímpio, e o que né? está fora. Pois E é. não tem a ver só com isso. Às vezes os dois estão na igreja, Pois é. mas há um jugo desigual, porque um tem uma visão missionária, o outro não. E vai dar um problema, em algum momento vai dar um conflito. São Eu opostos. acredito muito que Deus une por propósito. Acredito mesmo nessa palavra. A minha mãe, né, minha avó também, sempre me ensinou muito assim a orar pelo cônjuge. Independente da idade que eu tinha, ela já falava Ora que eu aí tinha que pelo estar em maridão. oração. E eu até brinco sobre isso, né? Que às vezes, enquanto ele estava lá nas danceterias e nos bailes da vida, eu Com a estava Bíblia, né? orando. Com a Bíblia, né? Não esquece, né, Em pastor? estados brasileiros diferentes, mas eu estava lá do outro lado assim, Senhor, aonde estiver um homem de Deus para mim, que o Senhor vê que tem o meu propósito, o mesmo alvo, que vai se unir com aquele sonho que eu tive, né, de missões, de se render à obra, com a mesma sede que eu tinha, né, e que ele fala também que teve. Então, assim, eu sempre orava ao Senhor e eu acredito piamente nisso. Eu acredito que o Senhor nos uniu com esse propósito, né? Acertou as agendas. Quando a minha mãe me disse não para a faculdade da cidade vizinha, eu E disse sim pro sim para ir para o instituto, ao mesmo tempo que o Senhor já estava trabalhando lá. Então, eu acredito que Deus une por propósito. E dentro disso daí, né, que foi colocado aqui, eu acredito e ensino isso para as minhas ovelhas, para os adolescentes da igreja, para os meus filhos, não só a orar, mas a buscar alguém que tenha o mesmo propósito. Porque dentro do reino existem muitas funções. Exato. E nós precisamos de ter pessoas alinhadas à função que o Senhor nos deu, para que a gente voe junto, porque senão vai alçar voo com uma asa quebrada, não dá Visão certo. diferente é divisão, né? É isso Você aí. sempre vai ter ali uma oposição. Como é que o pastor Angélico e o pastor Heraclides reagiram nesse sentido? Agora, do nada, ele quer trancar a faculdade do TI, porque, pronto, a pastora Carize vem de um lar onde já se tem um entendimento de que Deus ele é prioridade e acima de qualquer coisa. A faculdade não é importante, o importante é a vontade do Senhor, resguardado aqui o intuito educativo, vamos dizer assim, né? Mas você está lá fazendo uma faculdade dentro de um lar que ainda não tem completamente essa formação de entendimento cristão muito claro. Porque talvez tu se converteu nesse tempo e nesses 2 anos, mas talvez o pastor Era e a pastora Angélica ainda não tinham encontrado o mesmo Cristo que você estava encontrando ali. E aí você decide largar a faculdade do TI para ir para um seminário. Cara, como assim? Como é que foi tu tá entendendo o que eu quero, Sim, dizer? sim, Como é que foi essa reação deles? Eles entenderam de boa? Então, eu brinco lá em casa que Pega com eu Vasco, acabo cara. esquecendo muito fácil das coisas que vai passando. Então, assim, eu confesso que eu não tenho tanta memória Entendi. de tudo que aconteceu nesse período. Primeiro que eu acho que foi muito rápido, né? Mas eu tenho alguns flashes, né? Eu acho que para minha mãe foi mais tranquilo. Para minha mãe foi mais tranquilo, assim, ela eu acho que lidou com mais naturalidade, porque, como eu disse, ela se converteu primeiro. Ela realmente entregou a vida dela para Jesus e foi muito genuíno, porque abre mão do que ela abriu mão para servir a Deus e foi muito radical. Então, eu acredito que a conversão dela até foi muito mais impactante do que a minha, até pelo background dela, assim, pela toda a vivência dela, né, de uma mulher formada. E não, eu era um adolescente, né? Agora ela não, eu acho que a conversão dela foi muito genuína. Eu me converto 6 meses depois da minha mãe e o meu pai converte, eu acho que é 1 ano depois. Então, eu acho que para o meu pai custou mais. Entendi. Para ele custou mais, muito. Né? Tipo, acho que ele não bateu, eu não lembro dele ter batido de frente, eu lembro, assim, de alguns flashes, de algumas conversas como, você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? Até, tipo, eu não vou te impedir, mas, cara, pensa melhor, pensa bem. Eu lembro disso. Eu lembro dele, assim, tendo essas conversas, da minha mãe tendo essas conversas. Porque a gente, tipo, como pai, a gente que também tem o sonho de ver o nosso filho formado, Claro. fazendo algo nesse sentido, né? Com certeza. Acho que é natural isso. Por isso que eu pergunto, mas... E é evidente, gente, vocês talvez não conheçam o pastor Angélico, o pastor Era, alguns conhecem, mas você vê Jesus nos dois, assim, ó. Você sentar com eles numa mesa é algo que é só você estando ali para explicar,
tamanha é a graça naquela mesa. Então, Eles são muito amados. por isso eu pergunto nesse tempo como que foi, entendeu? Assim, eles sempre foram muito educados, né? Muito respeitosos, né? Então, assim, eu não lembro. Tanto é que quando foi para me ir, né? Para essa cidade, o meu pai fez questão de alugar um desses carros de 9 lugares, 12 lugares, para poder me levar. E aí foi quase como uma despedida, assim, né? Minha avó foi, tias minhas foram, meu pai, minha mãe foram. Tipo, não precisava nada daqui, mas eles foram lá, não era tão longe. Então houve uma aprovação. Mas eu não lembro, assim, talvez eles seriam os melhores para poder responder. Eu estava muito absurdo nesse momento. E como é que desenvolve esse ministério de vocês? Casamento, entendimento do namoro da parte de vocês dois? Porque aí você diz que, pronto, você estava lá namorando uma pessoa, entendeu que mesmo ela estando no seminário, não estava alinhado no propósito, não estava, e de repente conhece a pastora Carize, e a pastora Carize também muito definido naquilo, para o que fui para o instituto para isso. E aí, de repente, chega lá e conhece o Rafael. Foi para casar. E talvez isso já não foi bem isso, já vamos para dar uma flexibilizada aqui. Como que foi esse encontro, assim, e o entendimento daí de uma vida junto depois? Eu cheguei no seminário 1 ano depois dele. Ele foi 1 ano antes de mim. Então, foi até onde, né, fluiu esse namoro lá. E eu também tinha um relacionamento sério na época, lá na minha cidade. Então, quando eu fui para o seminário, a gente já foi... Pronto, não foi comigo, né? Foi para um outro seminário. Mas a gente foi também com aquele intuito assim, de noivado, casamento. Então, eu tinha esse relacionamento, ele tinha também. Então, quando eu cheguei no meu primeiro ano no Instituto Bíblico, ele já estava no 2º ano. E pronto, e aí a gente viu orando, graças a Deus, sempre foi muito pautado em oração. Então, assim, eu entendi que não era mesmo, que não tinha o mesmo propósito, que não tinha alguns valores que batiam, foi onde houve um término da minha parte. E quando eu o conheci, que ele já estava no 2º ano dele também, ele tinha acabado já de romper. Então, quando nós nos conhecemos, a gente já não tinha um relacionamento, né? Entendi. Entretanto, muito interessante, porque o seminário na altura tinha mais ou menos umas 150 alunos, mais ou menos, e eu vi de longe, né? Não dava para conhecer todo mundo, apesar que a gente estava ali todos os dias junto, às vezes alguns nos primeiros meses de aula só via de longe. Então, eu ouvi de longe. E aí ai, Jesus. Olha aí, ó. Coração bateu forte, Jesus. O que eu faço? Miau. E aí o gatinho. Mas aí eu fiquei mesmo assim, um período de 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio, orando ao Senhor em silêncio, assim, diante das pessoas, né? E sem conhecê-lo formalmente. E depois que o Senhor deu oportunidade, já estava surgindo. E justamente para não querer enganar o coração novamente, porque eu sempre entendi que o namoro era para casamento. Eu não queria ter namorado para ter terminado. Claro. Eu queria ter namorado para casar. Então, assim, e eu não queria fazer isso de novo, nem magoar ninguém, nem magoar o meu próprio coração. Então, foi aonde eu fiquei ali 1 mês, né, em oração, buscando ao Senhor. Teve até uma cena muito engraçada, porque no seminário a gente dormia em beliches, e eu dormia na parte de baixo, uma amiga minha na parte de cima. Teve um dia que ela desceu para ir à casa de banho, né, o banheiro, como fala no Brasil, de madrugada, e eu tava lá de joelho orando, ela pisa em cima de mim, mas não posso nem mais orar, mas pra que você tá orando tanto de madrugada? Era propósito, né? 1 mês de oração, Senhor, não quero errar, é esse. Nem queira saber. Nem queira, um propósito por enquanto é em silêncio, só eu e Deus. Mas assim aconteceu, e quando a gente, né, foi apresentado formalmente um pro outro, eu já estava mais que derretida, e aí eu fui saber dele, e ele também estava nessa, de não querer mais ferir o coração. Ele me contava... Rafael, ele esquece as coisas com uma facilidade muito grande, mas o que ele me falou, eu gravei. E ele também, na época, ele disse, né, que ele tinha ficado um tempo em oração, porque ele também não queria mais ficar errando, né? Ele queria... E pronto, eu acho que foi assim, né? O nosso primeiro encontro ali. O seminário era muito rígido, né, nessas questões de namoro.
Lá não podia ter toque físico, então nem pegar na mão a gente podia mesmo só ter tempo de conversa. Isso proporcionou muita conversa, conhecer muito, A né? corte mesmo, no É. sentido literal. É isso aí. E Obrigatório. Isso é bom. foi um tempo muito Eu sei bom. que E quem gerou tá lá uma maturidade sofre, né? em vocês também, né? Ainda que, eu ia dizer agora, ainda que talvez seja sofrido, talvez chato, nada do que gostaria, obviamente, mas gerou algo ali, um valor eterno nisso, né? Com Um certeza. propósito maior. Com certeza, porque todo relacionamento, em algum momento, como toda área na vida, você vai passar por uma adversidade. O princípio das coisas, eu acho que ele tem que ser muito marcado de oração e confirmação. Porque quando vir as adversidades, você lembra do tempo em que o Senhor aprovou e disse sim. Por isso que, assim, até hoje eu tenho muito isso comigo, qualquer projeto, qualquer coisa que você vai alçar, guarda um tempo isso em oração. É como se fosse um tempo de gestação. Porque quando vinham as adversidades, Você né? tem a convicção. Você tem do a que convicção. Tá acontecendo. E assim foi no nosso namoro, porque como qualquer outro relacionamento, teve dias que eu, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aquele medo e tal. E aí eu lembrava do tempo da oração lá de joelho, o Senhor me confirmando, cravando ali no meu coração, isso meu aí. Deus, eu tenho um sonho de ir para a África, eu tenho um sonho de fazer missões. Eu quero a minha vida entregue nas suas mãos, eu não aceito se não for pastor. Era o que eu falava, eu quero casar com pastor, mesmo não tendo linhagem pastoral dentro de casa, Quase assim. um padre. Tá É. vendo? Mas foi assim que a gente começou e teve ali essa consciência, E né? lá vão quantos anos de casado? 23. Uau. 23 anos de casado. Você está vendo? Aí a gente fala pro jovem e aconselha, olha, converse bastante antes de qualquer coisa. Alinhe o propósito. Uhum. Ah, pastor, não é bem assim. Deixa eu dar o beijinho primeiro. Né? E aí você vê hoje o casamento, mesmo dentro da igreja, e claro, eu também entendo que, estatisticamente falando, o pessoal vai dizer, mas os casamentos que mais resultam em divórcio estão dentro da igreja. Eu digo, óbvio, porque também hoje só a igreja que casa, né? Já não se casa mais. Então a estatística ela vai ser maior com relação a isso, né? Agora, se não há uma estrutura, uma base formada, porque nós estamos falando aqui de crente para crente. Então, você serve a Cristo, você tem entendimento da palavra. Eu acho que tudo que foge dessa questão da palavra está fadado ao fracasso. Sim. E pode ter, vou usar a palavra aqui, sorte, pode dar uma sorte de dar certo, mas a probabilidade de dar errado é maior do que de dar certo. Claro. Então, mesmo naquele sofrimento, naquele tempo, isso gera 23 anos de casado, uma história, 3 filhos, uma vida ministerial estruturada, um casamento estruturado. Obviamente, tenho certeza, altos e baixos acontecem em todo lar, toda casa, e está tudo certo. Mas é algo que permanece, né? Eu tenho uma experiência, eu até talvez falando aí para adolescente, jovem, né, de repente que vai nos ouvir. E eu tenho uma história pessoal, porque a gente começou a namorar, eu não lembro exatamente qual foi o mês, e o seminário Maio. foi em maio. Eu lembro. A proposta do instituto que nós fomos fazer era 3 anos. Né? Então, eu entrei em 99, era para fazer 99, 2000, ia formar em 2001. Entretanto, eu servi 2 anos, e houve uma mudança de pastor lá na minha igreja local, na minha cidade, da igreja que me enviou para o Instituto. E houve uma troca de pastores, e uma troca de governo, muita coisa aconteceu lá. E o pastor que assumiu a igreja não me conhecia, eu também não o conhecia. E eles estavam precisando, na cidade, de um evangelista para poder cuidar de uma das congregações que estavam sem obreiros. E ele conversa, então, com a igreja e descobre que eu estava no instituto. Então, ele me faz um desafio, assim, muito ousado, né? Ele fala, olha, você não quer trancar o seu seminário aí, o seu instituto aí, e vir servir aqui esta congregação pelo menos 1 ano? E aquilo mexeu muito comigo. Eu fui conversar, na época, com o diretor do seminário, o reverendo Roberto Brasileiro. Aí nós já estávamos namorando. A gente estava namorando, né? E ele falou, olha, eu, no seu lugar, acataria o pedido do seu pastor. Se o seu pastor está te pedindo para você ir, você vai, serve 1 ano, depois você volta e termina. E eu fiz isso. E nesse intervalo, né, ou seja, então eu tranco a minha matrícula
e vou servir a minha igreja local e assumo essa congregação e assumo a responsabilidade dessa congregação, a gente fica noivo, né? E nesse período agora de noivado, se antes já era difícil, porque a gente não tinha toque físico, agora a gente estava em duas Além cidades de um opostas. toque, não tinha nem a conversa mais. E a gente E tá naquela época também não Não, tinha o recurso Era o tecnológico como hoje. orelhão, era Eu orelhão. lembro E da era cabine fila. telefônica, né? A ficha. É, Ficha e Isso tal. aí, né? e ainda tinha fila, né? Lá no Instituto era fila, porque todo mundo queria falar com seus parentes. E era o tempo contado. Então, Foi um desafio bom. eu falei que eu queria falar para os adolescentes e jovens que ainda são solteiros, porque nesse momento eu não tinha uma plena convicção se era com ela que eu deveria casar. Então, entenda, tinha muita coisa acontecendo, estava alinhado, ela era crente, acho que é o primeiro padrão, ela servia a Deus, né? Muitos indícios positivos. Tudo. Né? Depois, ela é agradável aos olhos, né? Porque eu acho que também tem muito disso, você se vê com a pessoa Tem e que você ter essa, poxa, eu gosto e tal. Ela tinha uma inclinação para missões, que é uma coisa que eu estava procurando, tipo, se precisar largar tudo e ir para outro país, né, outro continente, vamos. Tinha essa predisposição. Entretanto, eu não tinha aquela convicção, né? Então, se eu fosse analisar só isso, poxa, dá para casar, tranquilo, né? Só que eu queria ter uma confirmação da parte de Deus. E aí, eu acredito que Deus não vai falar com toda a gente nesse sentido, como uma exigência, uma obrigatoriedade. Mas eu acredito que, como filho de Deus, se você perguntar, ele responde. Entendi. Entende? Então, assim, não é um critério, tipo assim, não é um mandamento bíblico, né? Mas se você perguntar, Deus responde. E aí eu comecei a orar. E eu ia para o monte orar para ter certeza se era com ela que eu ia casar, né? E aí um dia fatídico, eu conto isso como uma experiência, acreditem aí, né, se quiserem. Mas eu estava no monte, subi e falei assim, Deus, me dá um sinal no céu, se é com essa mulher que eu tenho que casar. Eu não posso errar. Eu tinha uma clara convicção de que eu não podia errar na escolha do meu casamento. Não sei porquê, mas eu tinha uma referência de pais que tinham, que como você disse, né, são excelentes, né, assim, como pais, como marido e mulher. E eu não queria errar, né? E naquele dia, naquela noite, né, eu chegando no monte para orar, eu vi uma estrela cadente. Logo depois que eu perguntei para Deus se era E aí com você ela. fechou o olho e fez o Aí eu pedido. falei, meu Deus, né? Eu sei que pode parecer uma brincadeira para muita gente. Quantas pessoas não já viu meteorito, né? Que a gente chama de estrela cadente. Ela nunca viu, né? Ela disse que nunca viu uma estrela cadente. Não. Mas eu já tinha visto inúmeros, né? E aí, naquele dia, eu vi uma estrela cadente. E eu fiz uma segunda oração. Eu falei, Senhor, isso pode ser uma mera coincidência, né? Quantas vezes eu já vi estrela cadente, mas se foi o Senhor como um sinal verdadeiro de que o Senhor quer realmente que eu case com ela, me dá um segundo sinal. Eu fui muito né, ousado. Hoje, talvez um pouco infantil, se eu fosse aconselhar alguém, né? Mas foi a minha fé naquele momento. E pela segunda vez eu vi um segundo meteorito caindo, que a gente chama de estrela cadente. Vi uma segunda estrela cadente. E mais ou menos na linha, né, do profeta, eu fiz uma terceira oração. Eu falei, Senhor, Olha eu sei essa buchinha aqui. Agora deixa seca. Deixa seca, deixa molhar. E olha que ele estava lá orando por um negócio pesado, né? Que era para libertar o povo de Israel. E eu estava querendo para casar. E pela terceira vez eu peço a Deus um sinal, né? É claro, eu não estava pedindo, Deus me dá uma estrela cadente, não é isso? Lógico. Eu estava pedindo assim, um sinal, podia ser alguém entregando uma palavra, uma confirmação, uma paz, enfim. E pela terceira vez, diante de Deus, eu vejo uma terceira estrela cadente. Aí já é mais difícil, Rafa. E aí, assim, para mim foi uma convicção. E é interessante que eu acho que Deus, né, poderia ter usado qualquer coisa, mas para mim foi essencial. Porque ao longo desses 20 e poucos anos de casado, a gente já teve muitos dias muito difíceis. E todas as vezes eu lembro desse dia no monte. É como se Deus estivesse falando assim, mas você não pediu? Você não me pediu ela, você não pediu a confirmação de que seria ela?
Então, é com ela. Então, isso me faz lutar, isso me faz perseverar, me faz tornar uma pessoa melhor, me faz abrir mão de muitas coisas para poder permanecer, porque eu creio que faz parte do propósito de Deus para minha vida. Que bacana. E dentro desse período de 23 anos de casamento, também é perto disso o de ministério. Chegou a voltar para o seminário depois desse ano que você ficou Sim, fora? sim. Concluiu? Eu fiz 1 ano na igreja, era até para fazer mais, e aí veio a questão, a gente já estava noiva, e obviamente, né, a gente foi avante com a questão do casamento, e aí terminei 1 ano de servir nessa igreja, uma igreja maravilhosa, Deus trouxe crescimento nesse tempo que a gente estava lá, foi muito bom, restaurou muita coisa. E aí, no final desse 1 ano que eu estive servindo nessa igreja, eu voltei para o instituto. E aí, quando eu volto, ela está fazendo o 3º ano e eu vou fazer o 3º ano junto com ela. Então, a gente volta casado, né? E a gente conclui o 3º ano juntos. Apesar de eu já ter tido, então, a primeira experiência de 1 ano servindo numa congregação local como obreiro ali principal, mas eu agora volto para o seminário casado com ela. Amém. E a gente termina. E quando a gente termina, a gente assume o nosso primeiro campo junto, né? Aí a gente vai para o sul da Bahia, uma cidadezinha chamada Léo Ventura, e dentro de Léo Ventura um povoado, Camacã. né? Uma Camacã. cidadezinha chamada Camacã, né? Sul da Bahia, e dentro de Camacã um povoado chamado Léo Ventura. E é ali que a gente exerce, então, juntos, o nosso primeiro campo pastoral, ministerial. E onde, né, nós temos nosso primeiro filho, que é o Caléu. O Caléu é baiano. Ele nasce... Ele nasce na Bahia aí, durante esse período que a gente está lá. Saudade sua, cara. Queria que você estivesse aqui com a gente, mano. E, Rafa, como é que vem, pastor, esse Portugal, aonde que entra nisso tudo? Como é que veio esse despertamento, esse chamado para Portugal? Aonde que isso, em que momento do ministério de vocês isso se encontra e como que vocês chegam aqui e se enxergam aqui como pastores para essa nação? Então, eu sempre respeitei muito a visão dos pastores que eu tive, né? Ou seja, eu entendo que o pastor ele não é só um facilitador, ele não é só alguém que me ensina a Bíblia, mas ele também é o mentor, ele é o líder espiritual, é a pessoa que Deus colocou ali como uma referência, né, para pastoreio. E ao longo desse tempo, né, mesmo estando à frente de igrejas e tal, houve um período que a gente estava servindo uma igreja local, como pastores auxiliares, né, como alguém ali ajudando na igreja, né, não como pastor de ponta, mas como pastor auxiliar. E o nosso pastor na época, isso agora a gente deve ter pegado aí um corte aí de mais ou menos uns 15 anos, não, uns 8 anos, né, 7, 8 anos, esse período da Bahia, até que a gente muda para a cidade da Carize. A gente fica pra Volta Redonda. A gente fica 1 ano na Bahia, onde o Caléu nasceu. Depois nós vamos para Araguari, que era a minha cidade natal, servir também a uma igreja. A gente sai da... Tem o nosso segundo filho lá, que é o Rauan. A gente sai da presbiteriana... Mineiro. A gente sai da presbiteriana e vai para uma igreja pentecostal, né? E aí que a gente migra, que a gente vai para a Assembleia de Deus. É bom pontuar, né? Porque a gente teve essa mudança. E da Assembleia de Deus em Araguari, a gente muda para Volta Redonda. E aí, em Volta Redonda, a gente começa a servir numa igreja na cidade vizinha de Volta Redonda, que é uma cidade chamada Barra Mansa. Então, assim, nesse período, em Volta Redonda e Barra Mansa, a gente está atuando como obreiros, né, ali, juntamente com aquela igreja local. Eu começo uma área profissional de um negócio, né, que eu começo a trabalhar com fotografia, herdado aí pela questão do meu pai, dos tios que eram fotógrafos. Então, começo a trabalhar na fotografia e continuo servindo na igreja ali como auxiliar. E o meu pastor nessa época, o pastor José Edson, da Igreja Assembleia de Deus Mano Bom, ele, no final de cada culto, toda vez que a gente se encontrava, ele começava a dizer:
olha, toda vez que eu oro por você, eu te vejo você como um missionário em Portugal. Então, começa daí, a ideia de Portugal. Então, ele começa a lançar a primeira semente, porque Deus estava mostrando para ele de que havia um direcionamento da parte do Senhor para a nossa vida em relação a Portugal. Eu confesso que no primeiro momento eu, não acreditei. Né? Eu falei, isso aí... Não deu crédito. Foram crédito. 7 anos na minha cidade, né, em Volta Redonda. Então, primeiro foi Bahia, onde teve o primeiro filho, o primeiro impacto ministerial junto como casal. Depois, em Araguari, né, onde teve também o segundo filho, também sempre servindo na igreja de forma muito abundante. E aí houve essa transição de ministério. E chegando ali na minha cidade, né, que é Volta Redonda, aí Deus deu a oportunidade de ter a Rafaela, que é a última filha. E o Senhor, ele falou comigo, né, no meu coração na época, falou assim, olha, dentro de 10 anos vai ter uma reviravolta na sua vida. E eu não entendi aquilo. Mas como sempre eu tive muita experiência assim com o Senhor de sonho, de Deus falar comigo de uma forma assim que às vezes era meia louca, eu só guardava as coisas no coração. E todo ano eu ia fazendo 9, 8, 7, ia contando. E enquanto isso, Deus estava trabalhando em nós para essa volta plena para o ministério, né? Porque a chamada inicial, o propósito inicial da união era esse, né? Então, a gente passou por esse período aí voltados mais para a área profissional, né? Ele envolvido na fotografia e foi, assim, para a honra e glória do Senhor, um tempo, de fato, de ouro. Deus, assim, exaltou o nome dele na cidade e elevou. Também para o que ia vir depois, né? Em todos os sentidos, né? Eu amo a história de José. Amo, amo, amo. E quando a gente vê os processos na vida dele, né? Por isso que a gente entende que todo crente tem um propósito. Então, assim, as coisas que nós vivemos nesse período que não estava à frente de uma igreja, mas sempre colaborando muito, como copastores e professor de escola dominical e líderes de ministério, muito atuantes, sempre muito atuantes. Ele se voltou muito para a área profissional da fotografia. Eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de também ter alguns negócios. A gente teve algumas empresas. E aí, nesse período, também foi o período de criar filhos, do nascimento dos filhos. Deus deu essa oportunidade para nós, que foi um presente do céu, de estar perto de pai e mãe. Quando eu estive ali na minha cidade, eu sempre tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. Os pais dele também se mudaram, moraram ali conosco um tempo na minha cidade, que é Volta Redonda. Também tive esse apoio. Então, essa consolidação das crianças pequenas, consolidação do casamento, reestruturação, né? Porque passamos alguns momentos difíceis nesse período, né? Mesmo buscando, como eu disse, né, naquela etapa ali, a gente busca muito a Deus antes de algo começar, para que lá na frente você tenha aquele respaldo. Então, quando houve os dias de dificuldade no nosso casamento, de quase mesmo à beira de um divórcio, a gente trazia à memória esses momentos e falava, não, mas eu sempre tive sede de Deus, ele tem sede de Deus. A gente sempre se amou de verdade. Então, assim, era ajustar as coisas para continuar. E aí que é chegar desse tempo do fim ali no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e a gente começa a planejar, que era esses 10 anos que o Senhor tinha falado, que é haver uma virada. Então, quando surgiu, foi muito interessante, assim, as formas como Deus foi falando, porque Deus começou a falar com o nosso pastor, que era o pastor José Edson, que ele sempre via a gente aqui, e o Senhor também já falando ali no meu coração. Meu pai tinha uma doença crônica, assim, na questão do esôfago, intestino. Então, assim, ele já lutava contra uma doença há muito tempo. Então, o Senhor também tinha falado ao meu coração, que era um tempo de eu estar próxima deles, porque ia chegar a hora de levar. Uau. Porque eu tive uma experiência, eu vou abrir aspas aqui, lá no seminário, lá na altura ali, a menina de 18 anos. Teve um dia que eu estava na minha devocional com Deus, e Deus falou claramente comigo, estou levando o seu pai. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu ainda estava aprendendo esse negócio de reconhecer a voz de Deus, sabe? Tipo José, assim, sai contando o sonho para todo mundo e tal, porque você ainda está aprendendo a ouvir a voz do Senhor e a ter discernimento. Quando o Senhor falou isso comigo, eu só fiz uma oração na hora. Eu falei assim, pai, não permita que ele vá sem me levar no altar. Eu quero casar com ele me levando para o altar. E eu quero que ele conheça os meus filhos. Não sei o número de filhos que eu vou ter, mas eu quero que ele conheça. Então, o Senhor permitiu essa trajetória. Quando eu cheguei na minha cidade, que eu tive a minha última filha,
E aí eu entendi que, né, que era mesmo a última filha, e eu falei assim, Senhor, ele já me levou no altar, né? Me deixou ali, me entregou na mão do Rafael para ele cuidar de mim, e agora eu já tive meus 3 filhos. Então eu sabia que estava fechando um ciclo. E é outra coisa também que eu acredito demais. A nossa vida é feita por estações, por ciclos, e a gente tem que entender que a nossa vida está na mão do Senhor, e Ele é o alfa e o ômega também dos períodos. Os processos, né? Dos E processos. os momentos, há tempo para todas as coisas. O Senhor vai tratar com a gente em temporadas, né? Em momentos, em fases. Justamente, É muito essa fase interessante. foi uma fase de estruturação, né, bem? Estruturação do nosso amor, estruturação do nosso casamento, estruturação da nossa fé, dos nossos ideais, até ter experimentado um pouco mais desse lado do profissional. A gente auxiliava na igreja, mas não era, né, ali os pastores ali. Então, isso tudo foi forjando muito a gente. E aí, quando chegou nesse momento, assim, foi uma experiência muito forte, chegou um momento que foi quando Deus começou a falar comigo que estava chegando a hora de vir. Porque Deus falava de Portugal através do nosso pastor e a gente guardava aquilo no coração e até chegamos a vir, né, bem? Viemos... Eu fiz uma Espiar a prova com terra. Deus, né? Tipo, espreitar. Senhor, é mesmo, pai. Então, abre uma oportunidade para eu ir lá antes para conhecer. Aí viemos em 2009, primeira vez. Uma pergunta aqui, talvez esse descrédito pode ter a ver com algo cultural nessa mudança de uma presbiteriana para uma Assembleia de Deus? Não, eu acho que não. Eu acho que tinha muito mais a ver com o envolvimento profissional que eu estava. Entendi. Né? Pelo fato de ter entrado para o mundo da fotografia, Deus abençoou, assim, no sentido de eu me tornar uma pessoa que tinha muitos clientes. Uma referência Uma na tua referência área, e tal. na E aí cidade. eu acabava que não tinha tempo. Né? Então, como eu fotografava aniversário de 15 anos, casamentos, eventos, e isso tudo acontece majoritariamente no final de semana, a minha agenda de um ano era praticamente lotada. Eu tinha, assim, contava nos dedos um final de semana que talvez eu não estaria em casa. Muito raro. Muito raro. Né? Então, eu falava assim, como que Deus, né, me quer em Portugal, sendo que eu não estou nem tendo tempo. Entendi. Né? Então, eu não sei, acho que era um misto. Acho que era um misto de... Eu perguntei porque eu também, pronto, mesmo você já tendo essa veia mais calorosa, vamos dizer assim, a nível teológico, ministerial, deve ter sido um choque também essa diferença de sair de uma presbiteriana e daqui a pouco estar servindo numa igreja pentecostal. eu acho, lembra dos Assembleia livros? de Lembra Deus. dos livros que eu lia? É por isso que eu perguntei assim, mesmo tu já tendo essa veia assim calorosa... Eu acho que foi mais difícil o pessoal da presbiteriana me suportar como... Entendi. Tu tava um infiltrado. Eu acho que era mais... Eu sempre tive mais uma tendência do crer do sobrenatural. É claro que a igreja, a palavra me ajudou muito a ter mais equilíbrio, né? Não aceitar qualquer coisa ou qualquer vento. Mas eu sempre fui muito mais para o lado de acreditar mesmo no sobrenatural, do Deus falar, do Deus presente, do Deus conosco, que ministra, que usa nos dons, enfim. Então, eu acho que a dificuldade não era bem essa, era mais mesmo na questão do business. Na verdade, eu ansiava. Eu fui criada na presbiteriana e eu amo a igreja presbiteriana de verdade, respeito mesmo. E qualquer igreja que eu entro, eu consigo adorar. A não ser que seja algo assim muito contrário à palavra do Senhor, uma né? das minhas referências é o Hernandes Dias Lopes, Claro. que é Sim, um presbiteriano. Ouço muito. E de admiro. fundamento, como nós vemos lá no Rio Grande do Sul, né? Um cara 10, né? Mas assim, eu tive uma vizinha que era pentecostal. No caso, o Rafael foram os livros, o meu foi desde a infância. Eu tinha uma vizinha pentecostal. E de vez em quando ela me levava para a igreja dela. E eu ficava assim, que é isso? Né? A minha era totalmente diferente, a gente mal batia palma. Mas, enfim, quando chegou na altura que nós estávamos... Com coisa que ser pentecostal não é bater palma, né? Não, mas tinha essa mas referência. Se bate palma, é porque é pentecostal. Se não bate, é porque é tradicional. Uma bobagem. Para mim, eu cheguei a um período que eu estava ansiando. Eu estava ansiando por isso. E a gente sempre teve uma conexão muito boa quando a gente estava na Bahia.
Rafael ali à frente da igreja, cuidando da igreja. A gente amou realmente aquele povo e cuidou o tempo que Deus permitiu. Mas a gente tinha muito contato com irmãos de outras igrejas, até da Assembleia. Ele, como, né, um líder ali presbiteriano que estava na igreja, foi pregar na outra igreja, na Assembleia. Então, assim, para mim, eu entendi que era um ciclo. Para mim foi muito tranquilo, porque para a mulher eu acho que às vezes existe até um choque, né? Pois. Porque eu estava numa igreja que não tinha usos e costumes e Daqui a entrei pouco, para uma que, tipo assim, arrancou tudo de externo, assim, né? De botar saia e tirar brinco, tirar maquiagem. Então, eu acho que para mim até teve esse embate. Mas, assim, tinha uma sede que era algo... Já tinha uma expectativa Tinha uma quanto a sede, isso ali. sempre teve uma sede assim no meu coração muito grande por conhecer mais do Senhor, em qualquer lugar. Mesmo na minha adolescência lá, como criança também, eu tinha uma sede, tinha uma sede. Então, isso daí talvez não, pelo menos eu acho que não foi choque para nós, né? Eu acho que nós dois queríamos e entendíamos também que foi um tempo do Senhor. Então, a vinda para Portugal, a gente já estava numa Assembleia de Deus já há alguns anos, né? Sim. Já estávamos numa boa caminhada aí de mais de 8 anos de Assembleia de Deus quando viemos para cá. E nesses 20 e tal anos de ministério, eu sou pastor também, e a gente tem dentro, ministerialmente falando, as nossas experiências maravilhosas e também temos experiências não tão boas, né? Dentro dos desafios que o ministério pastoral traz para uma família pastoral, um casal que tá ali debaixo desse propósito, desse chamado. Qual foi um desafio que mais marcou vocês, assim? Uma tristeza, mesmo algo que foi assim, olha, que barra é essa aqui, ministerialmente falando? Eu tenho várias, né? Até porque quando eu comecei a sofrer algumas coisas, eu achava que era normal, porque eu não queria sofrer, né? Eu não queria... Você até falou antes, a primeira perda foi lá o namoro, né? Sempre há algo que Você sempre vai vai abrir mão de gerar, alguma claro. coisa, né? Mas assim, pronto, na minha inocência eu queria ter uma vida, né, de que ninguém falasse mal de você, que tudo fosse, né, tranquilo, que tudo fosse mil... Existe isso? Não. E aí eu ouvi uma frase, provavelmente foi num livro, mas não lembro quem disse, que ele falou assim, olha, tema o pastor que não manca. E eu fiquei assim, gente, o que é isso, né? E aí ele faz referência a Jacó, né? Que Jacó, ele teve um encontro com Deus e o anjo toca na articulação da coxa dele. E ali, com esse encontro, né? Deus colocou uma marca nele, né? Para ele nunca esquecer que foi aquele vale ali que ele realmente teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. Então, assim, todo pastor ele precisa ser ferido. Né? Eu entendo isso hoje. Assim, a ferida não é para matar, não é para a morte. Uhum. É mais para te fazer lembrar de que você sempre vai depender dele. Yes. Sempre vai depender de Deus. Assim, o ministério é uma vida de entrega nas mãos de Deus. Então, é impossível você não viver uma vida e essa vida não for marcada por algumas decepções. Mas eu digo, essas decepções, para mim, hoje não são lugar de morte, mas é lugar de aprendizado, de cura. Então, é você abrir tua casa, né, de repente, hoje para uma pessoa e amanhã ela te trai. Né? É o beijo do Judas. Né? Pois. Amigo, por que vieste? Então, assim, inveja, ciúmes, né? Querer ter o que é seu, né? Não compreender a tua visão, a tua missão. E eu lembro de um fato, quando eu decidi não estar no ambiente, por não concordar com a visão do ambiente, né? Eu acho que chegou para mim. E aí, por não querer estar, eu fui ridicularizado, perseguido, porque eu simplesmente tinha decidido não estar no ambiente. Né? Então, assim, isso na época me machucou muito. Eu falei assim, onde que beira a linha do respeito em entender que termina-se um ciclo e de que aquele ciclo ali ou aquele ambiente não pertence mais a você. Mas, infelizmente, a gente percebe que existem pessoas que carregam algo no coração de que não conseguem entender que o terminar de um ciclo não significa que é o fim de um relacionamento e o fim de uma amizade. Né? O não caminhar junto naquele ambiente não significa uma morte, significa só uma mudança de lugar. Né? Então, quando
eu abri mão por não estar ali, por não ter uma concordância, mas não era por briga, não era por nada, era simplesmente por entender que o meu tempo ali havia acabado. Houve um levante contrário, né? E às vezes Uma até uma voz direção, contrária. né? Olha, tá tudo certo, porque nós Pois temos é. hoje diversas denominações. E cada uma tem um propósito, tem um chamado, todas vão convergir para a obra do Senhor, mas Sim. com visões diferentes. E tá tudo bem. É a multiforme graça, né? Exato. Você está trabalhando para o reino. É o que Jesus, né, quando os apóstolos chegaram para ele, né, os apóstolos ainda em formação, e os meninos, né, os novos ali, chega Jesus, tem uma turma lá batizando o teu nome, mas não caminha conosco. Tá Né? tudo certo. Deixa. E na cabeça deles vamos Absurdo, exterminá-los, vamos, né? Ou vamos chamá-los ou vamos excluí-los. Jesus falou, não, deixa estar, ninguém pode ser comigo que não seja, Exato. que é contra e a favor, enfim, E deixa chega um eles. ponto que você entende isso e você diz assim, olha, tá tudo bem, mas essa caminhada que tu tá caminhando aí não é a caminhada que eu quero caminhar. Pois é. Mas tá tudo bem, a gente permanece aqui amigo e tamo junto. Essa é a ideia. Isso, evidentemente, aconteceu, né, nos Estados Unidos, e aí, quando a gente teve essa marca, assim, realmente eu fiquei de queixo caído. Eu falei assim, uau. Né? E aí veio toda uma avalanche de dizer ao nosso respeito, dizer ao meu respeito, aquilo que nem sequer passou no nosso coração, na nossa vida, não era a nossa intenção absolutamente nada. Então foram falas, né, calúnias, difamações. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Então foram assim marcas negativas. Entretanto, as positivas, elas são insuperáveis. Essa seria a próxima questão. Porque às vezes a gente tem a tendência de ficar no ambiente do sofrimento. E o lugar de sofrimento é apenas um lugar de passagem, onde que Deus te prova e você ou sai dele aprovado ou fica nele até ser aprovado. Eu acredito que tem muitas pessoas hoje sofrendo na amargura, seja no ministério, seja na vida servindo a Deus, e estão no seu período de provação. Né? Então, Tiago fala que é para a gente ficar feliz ao passar pela provação, porque o final é você ser aprovado, né? Para você crescer em Deus. Agora, o ministério ele traz muita coisa maravilhosa. Então, assim, quando você vê, né, que através da nossa dedicação, da nossa entrega, você vê famílias restauradas, famílias que estavam quebradas, famílias que estavam em processo de divórcio, né? Filhos que poderiam nunca ter nascido, né? E você vê hoje os casais unidos, as pessoas confessando Cristo como Senhor. Porque o casamento restaurado é lindo, mas ele tem uma data de validade, né? É até que a morte separe. Agora, quando você serve a Deus e você leva uma pessoa a Jesus, e você sabe que o seu trabalho é além da vida, ou seja, dessa vida, né? Vai adentrar os portões celestiais, aí a gente fica feliz. Aí eu me alegro muito. Eu falei assim, saber que através de uma ministração, de uma palavra, de um evangelismo, de um aconselhamento, de algo que você fez, vai impactar essa vida positivamente como um canal, para que essa vida sirva a Deus, e você sabe que ela servindo a Deus, ela vai viver eternamente com Cristo. É um trabalho que não tem preço, né? Uma experiência dessa que te marcou, assim, que você lembra, assim, algo... tem várias. Que, quando você lembra, aquece o teu coração, assim. Tem várias. Eu tenho que medir palavras para não contar o nome dos convertidos, né? Dos santos, né? Mas tem várias. É como eu disse, assim, o que mais me alegra é ver, de fato, casamentos restaurados. Entretanto, é ver pessoas entregues a Jesus. Então, assim, cada conversão, para mim, é maravilhosa. Glória a Deus. É maravilhosa. Gente, o Rafa é pastor na Vida na Palavra, uma igreja que nasceu há 4 anos. 3 anos. 3 anos. E tem... Vai fazer. Vai fazer 3, né? Tem 3 anos que começou em casa, em novembro de 2021. 21. Então vai para 4 anos. Começamos em casa, mas no espaço físico nós começamos em abril de 2022, na Páscoa de 2022. Então, a gente parece que tem 2 datas assim. Então, a gente celebrou, sim, os 3 anos em novembro passado, que começamos efetivamente com um pequeno grupo, e hoje a gente está ali no Monte Abraão. Como é que tem sido essa experiência de
do nascimento de uma igreja, de ser luz naquele Muito bom, local ali? muito bom. Na verdade, eu sempre tive muito receio de plantar, né, do zero, igreja e tal. Eu sempre assumi igrejas já prontas, né, ao longo desses anos todos, né, desde de Araguari, Bahia, né, Volta Redonda, Barra Mansa e Portugal. A gente sempre assumiu igrejas que já tinham uma certa idade, a gente estava segmento. E a vida na palavra não. A vida na palavra é o nosso bebê, né? O nosso xodó. A gente começou no momento mais inesperado. A gente sabia que o nosso chamado não tinha acabado, mas, entretanto, eu não estava 100% no meu momento, mas mesmo assim, atendendo uma direção de Deus, a gente começa a igreja e está sendo muito bom. Tá sendo uma experiência muito boa. Deus tem dado crescimento, conversões, né? Então, a gente tem ficado muito feliz assim de continuar servindo essa nação. Maravilha. Rafa, você sempre teve essa veia empreendedora, né? Eu acho que sim. Desde dentro da sua história, daquilo que você compartilhou com a gente, você sempre buscou trabalhar e desenvolver algo por conta própria. E hoje você tem uma empresa, né, para a sua igreja, e essa empresa trabalha com produtos voltados para a igreja, um design inspirado talvez pela tua crença, pela tua fé, pela maneira da forma que você trabalha. Como é que surgiu essa ideia de empreender aqui nesse país, de fazer algo, mesmo no empreendimento, gerar algo para dentro do reino? A gente tem isso aqui na fábrica, né? Como é que, mas de uma maneira completamente oposta à que você faz lá. Como é que foi esse conciliar? Sabe, Niltinho, quando eu me converti, era muito natural se falar na época de que o pastor, o missionário, né, ele fazia um chamado meio que parecido com Eliseu, né? Vem Elias, joga a capa sobre o homem, chama ele larga tudo e vai fazer a obra de Deus. E a minha vida, de fato, começou assim, né? Eu estava na faculdade, abri mão da faculdade. Se eu tivesse no trabalho, obviamente, eu teria aberto mão do trabalho e ter ido para uma formação e depois para o pastoreio. Isso para Portugal também. Para ir para Portugal também, porque eu estava com empresas no Brasil e abri mão das empresas para poder vir para cá. Então, eu fui pautado com esse ensino. Então, eu sempre tive uma crise com isso, na verdade, de ser pastor ou ser missionário e ter negócios, né? Por conta, talvez, dessa formação, né? Eu sei que, biblicamente, Paulo também ele fazia as tendas, conciliava e tal, mas o ensino era muito forte sobre isso, né? Tipo, você abre mão de tudo para servir integralmente a Deus. E eu acredito nisso. Mas eu acredito também de que Deus chamou outros que podem também exercer que a gente chama hoje na missão de bivocacionado, né? Você tem pessoas que estão trabalhando em duas atividades, mas o seu objetivo maior é o reino. Então, para mim, sempre foi uma luta. Tanto é que o nome hoje que você disse, né, o Para a Sua Igreja, é porque a gente não tinha um nome. A gente... Puxa, eu não quero ser empresa, eu não quero ser um negócio, né? Na verdade, foi acontecendo. Quando nós viemos para Portugal e nós nos conhecemos, né, na igreja que eu estava pastoreando, a Missão Lusitana, ali em Mem Martins, foi um tempo maravilhoso, né? E foi lá que nós nos conhecemos e servimos a Deus juntos ali. E foi para essa igreja que Deus me trouxe e eu servi esse ministério durante 8 anos. E foi um tempo maravilhoso, né? Com todas as pessoas servindo o ministério, os pastores locais, os pastores, né, nacionais, enfim. Foi um tempo muito bom. E nessa época tinha lançado no mundo, eu não sei se era a Hillsong ou qual igreja que tinha lançado, um modelo de púlpito que eu queria ter lá na nossa igreja. Aquele em acrílico. Um inox com acrílico, não sei o quê. E eu procurei Portugal, rodei Portugal, procurando alguém que fazia aquele púlpito. Eu não achei. E aí, claro, descobri pessoas fora de Portugal, só que o custo de envio, transporte, não sei o quê, e os impostos ficavam muito fora. E eu falei assim, você quer saber? Eu acho que eu vou fazer esse púlpito, né? Eu queria esse modelo para a igreja e eu quero fazer esse púlpito.
E corri atrás, né? Tentei fazer de um jeito, de Eu outro e lembro tal. disso. E, enfim, consegui fazer, né? Através de alguns fornecedores de área de inox, outra área de acrílico e tal. E a gente fazia uma transmissão na época, e eu sei que um amigo meu viu essa transmissão e viu esse púlpito, que a gente já tinha feito lá na igreja. E ele falou, rapaz, eu tô à procura desse púlpito há tanto tempo e tal. Quem fez? Onde você comprou? Quem fez para você? Ele falou, rapaz, fui eu que fiz. Você podia fazer um para mim? Posso fazer um para você. E eu fui lá e fiz um para essa igreja. E aí foi virando esse efeito dominó. Então, quando eu percebi, várias igrejas estavam me pedindo aquele modelo específico de púlpito, né? E eu estava fornecendo, mas assim, muito como... Não era como um business assim formal, não era como algo tipo, isso aqui é o meu meio de ganhar a vida, nada disso. Era tipo como um extra, vinha para mim como... Tipo assim, o meu entendimento é, Deus está falando, tô dando isso aí para você, faça isso Vai aí, lá. faça isso aí. Então, como eu disse, eu cheguei em Portugal em 2012 e eu servi a igreja de 2012 a 2020. Em 2020, a gente entendeu em Deus que o nosso tempo estava acabando, né, que o nosso ciclo tinha terminado, tínhamos recebido um convite para ir para os Estados Unidos e a gente abriu mão de tudo, você evidentemente lembra disso, e fomos para os Estados Unidos. Né? Não tinha pretensão, não tinha ideia nenhuma de voltar para Portugal. A gente ficou um tempo fora, né? A gente ficou um tempo nos Estados Unidos, e as coisas lá não correram como eu gostaria que tivesse acontecido, né? A gente sofreu um bocado, foi difícil, e eu estava muito triste lá, por tudo que tinha acontecido lá, e eu não queria permanecer lá. E aí foi da minha ideia, a ideia tipo assim, talvez eu vou para o Brasil, né? Tipo assim, eu preciso ir para qualquer outro lugar. Eu não queria... Eu só preciso sair daqui. Eu só preciso sair daqui. Por quê? Porque eu não queria ficar ilegal, não queria, né? Eu tenho meus pais no Brasil, hoje eles estão no Brasil, mas na época estava em Portugal. Eu tenho a minha sogra que está no Brasil, e eu falar, poxa, eu vou ficar aqui com a idade que eu estou, ilegal, depois não sei quando que eu vou poder sair. Se acontece qualquer coisa com meus pais ou com minha sogra, eu não vou conseguir dar assistência. Sabe quando passa assim um filme na nossa cabeça, né, fazendo tantas análises, e aí na minha cabeça, eu vou para o Brasil, e aí a gente conversa, e a gente começa a orar, e ela falou, não, e se a gente voltar para Portugal, nossos filhos crescerem em Portugal e tal, e Já éramos documentados já também tínhamos aqui. documentos aqui, e aí a gente foi orar a Deus, né, e aí essa nossa igreja que nos, né, que plantou em nós a semente de vir para Portugal, fica sabendo que a gente está saindo dos Estados Unidos, e eles, com um carinho extraordinário, nos abraçam novamente. Falam, não, vocês são nossos, nós queremos que vocês não fiquem desamparados, que vocês não fiquem sem cobertura espiritual, e nós estamos acolhendo vocês de novo. Só que nós estamos entendendo em Deus que é para vocês ir para Portugal. Nós estamos entendendo que Deus ainda tem algo para vocês em Portugal. Então, nós queremos fazer o reenvio de vocês para Portugal. Né? Então, a Assembleia de Deus no Ano Bom, através da igreja, através do pastor Zé Edson, e agora o filho dele também é o pastor-presidente, o pastor Felipe, ele nos abraça e faz um culto do reenvio. E aí eles nos deixaram muito claro, né? Tipo, olha, se vocês quiserem nos representar, né, como Assembleia de Deus o Ano Bom em Portugal, vocês têm todo o nosso aval, mas se vocês também quiserem começar do zero, sem uma bandeira denominacional da Assembleia de Deus aqui no Brasil, vocês também têm todo o nosso aval. Nós queremos reenviá-los para Portugal, porque a gente entende em Deus que Deus tem uma missão para vocês em Portugal. Né? E até recentemente, meu abraço, né, se os pastores estiverem vendo, né, o pastor Felipe, o pastor Zé Edson, porque aquele foi um momento de muita cura emocional para a nossa vida, e em todos os aspectos. O pastor Zé Edson esteve conosco agora, no finalzinho do ano passado, foi um tempo precioso, e aí nós voltamos então para Portugal. Quando a gente volta para Portugal, eu não estava mais exercendo nenhuma atividade, nem profissional, nem ministerial.
Então, eu precisava levantar recursos, né? Então, o que eu pensei? Poxa, Deus já tinha me dado os púlpitos, né? Aquele modelo, que era o único que fazíamos. A habilidade, né? pra fazer. Habilidade para fazer. Eu falei, por que não a gente, então, abrir um Instagram e começar a anunciar de novo, né? E aí veio a ideia do nome e tal, e tanto é que eu sou ruim para essas coisas. Eu acho que o primeiro Instagram que eu criei foi Chazon. Né? Chazão. Tinha nada a ver com Chazão é bom. não vendeu nada, meu irmão. Nossa, como é que você deixou isso, Raul? Chazão, cara, você não opinou, Chazão, não. acho que não foi terrível, cara. Como é que era? Era uma palavra grega. Não lembro. Enfim. Tinha o seu tinha um sentido, mas significado. para tinha um nós no significado português... hebraico, grego, qualquer coisa, mas Não. tipo... Chazão. Mágica, né? Tipo um Shazam é do Shazam, né? Mistura de Shazam de com tempero, com tempero. com magia, um negócio. E, claro, é horrível o nome, né? A gente não vendeu nada nesse período. Aí depois mudou para Arte Design Cinta, se eu não me engano. Fizemos algumas coisas, mas que também não rolou. E aí eu, gente, pô, sou ruim de nome, né? Você quer saber? Precisava mudar o negócio do Instagram, vai ficar para a sua igreja. Para a sua igreja. Tá lá até hoje. É o nome que a gente ainda briga, né? A gente, aí nesse tempo, começou a também A ter controvérsia no nome. novos modelos de púlpito, começou a fazer gasofilácio, né? Suporte de microfone. Então, eram coisas que eram muito voltadas para a igreja. Por isso que muito ele acabou completo, colocando assim, para a É. sua igreja. Mas hoje em dia o negócio já cresceu, já não vai poder ser esse nome, porque tem muitas coisas que não é só para o Por ambiente da enquanto, igreja. então você vai acessar aqui, ó, esse arroba aqui, arroba para a sua igreja. Você vai encontrar lá púlpito, suporte para microfone, mesa de apoio. O que mais, pastor Rafa? Então, temos uma novidade, já tem um ano e pouquinho que a gente está fazendo, que é o aquário acústico, né, para bateria, que hoje tem sido assim uma resolução muito positiva para as igrejas, tanto quanto igrejas pequenas quanto igrejas grandes, né? Porque ajuda muito. Então, assim, eu entendi em Deus que Deus nos deu esse trabalho, até porque a gente estava plantando a igreja, né? Nós não tínhamos uma ajuda financeira de outro lugar. Então, eu precisava dedicar tempo à edificação da igreja, mas, ao mesmo tempo, também precisava levantar algum recurso. E aí, assim, literalmente, Deus colocou isso na nossa mão, né? Então, hoje a gente tem atendido 95% dos nossos clientes são igrejas, por isso, para a sua igreja. Mas a gente está abrindo uma outra frente agora, não tem nome ainda, pode até sugerir o nome aí, que são outras áreas de decoração, de designs, de decoração de interiores e outras coisas. E aí abriu muito leque, né? Desde impressão, corte eletrônico, corte em chapas de metais, letras, PVC recortado, muitos adesivos, enfim. Então, hoje a gente tem um leque muito maior de produtos. E vocês atendem Portugal e Península Ibérica também, ou só Portugal por enquanto? Rapaz, a gente já atende mais de 11 países, né? Bom. Brasil, Estados Unidos, alguns países da África e diversos países da Europa, né? A gente tem mandado os nossos produtos aí para... inclusive, a gente mandou até o nosso aquário acústico, que é uma peça muito grande, até para Angola, né? Então, a gente tem... Mas, assim, fora isso... Moçambique, Angola, Guiné, Itália, França, Luxemburgo, Suíça, Inglaterra, Espanha, Portugal, dezenas de igrejas. É interessante entender essa questão de alinhar o propósito com o negócio e o chamado junto. Sim. Ao mesmo tempo que é desafiador, eu acho que isso também agrega valor para dentro do nosso chamado, porque as pessoas que servem ao nosso redor e que estão junto com a gente, elas começam a entender um pouco também, de certa forma, da dificuldade ministerial que é você ser um pastor a tempo integral. Uhum. E a necessidade que tem de que um pastor ele também precisa pagar suas contas, ele também precisa botar comida na mesa, É um e ele desafio. também precisa romper nessas áreas, não é?
Então, dentro desse sentido, houve algum desafio diante da igreja nesse sentido? A igreja te apoia nessa prática, nessa atividade? Como é que você enxerga hoje, sendo o pastor da Vida na Palavra e sendo o CEO para a sua igreja aí? Não sei. Não, a igreja apoia, eu acho que ela entende, sim. Mas eu acredito que vai chegar um tempo que eu vou estar muito mais próximo da igreja do que do negócio. Eu acredito que em algum momento isso vai se tornar... Até porque é natural, né? A igreja vai tomando outra proporção, vai exigindo de nós outras responsabilidades. Mas, assim, a igreja é maravilhosa, né? A igreja Uma bênção, né? não tenho o que dizer da igreja que Deus tem colocado nas nossas mãos, enfim. Mas é bênção. Agora, esse negócio, para mim, eu até costumo brincar, porque eu faço questão, muitas vezes, de entregar os produtos que são vendidos, porque, como eu atendo, como eu disse, muito mais de 90%, a maioria é igreja, então, normalmente, eu faço muita questão de entregar eu, pessoalmente, alguns produtos. Né? E por conta disso eu tenho criado um laço de relacionamento com milhares de pastores. Eu posso dizer milhares mesmo, assim. Por quê? Porque primeiro que eu não sabia que Portugal tinha tanta igreja. Esse é um dado muito curioso. Tem muita igreja em Portugal. Eu sei que Portugal ainda precisa muito da proclamação do evangelho e mais igrejas abertas, mas a toda semana eu fico surpreendido. Uma igreja porque nova. não vou dizer nova, é desconhecida para mim, né? Sim. E talvez para a maioria. E quantos pastores eu não tenho o privilégio de estar, de sentar junto, e a gente entrega, a gente troca experiência, conversa, eu gosto desse relacionamento, e alguns assim... Há um encorajamento mútuo ali. Porque já teve dias que eu saí daqui para, sei lá, em Bragança e no Porto dezenas de vezes, né, para poder entregar um produto. E às vezes alguns questionam, mas é mais barato você mandar para o transportador? Eu falei, sim, muito mais barato. Só que eu queria estar aqui, né? E aí nisso eu sou tão encorajado, eu sou tão abençoado, de igrejas de diversos tamanhos, de diversos pastores. Teve uma ocasião que eu e ela fomos entregar alguns dos nossos artigos em 2 cidades no mesmo dia. E a gente encontrou na primeira cidade com um pastor que tinha 1 aninho, estava pastoreando. Ele tinha sido consagrado, era o primeiro campo dele, 1 ano. E ele, sabe, aquele coração, fogo dos olhos, desejoso de almas, e aquela fé assim, que você vê que é uma fé recente, genuína, que está crescendo, e uma igreja muito pequena, mas assim, com um coração tão quente para servir a Deus. Eu fui tão encorajado aquele dia. E no final do dia, eu fui entregar para um pastor de quase 30 anos de ministério, né? E eu pensei assim, nossa, o que eu vou encontrar aqui? E aí eu encontrei um homem que está apaixonado por Jesus, que está fazendo o trabalho, que está empolgado, que está mesma vibe, na mesma, né? Um brasileiro, um outro português, e assim, eu fiquei tão feliz. Hoje, os meus grandes amigos vieram por causa desse negócio. Grandes amigos que vão na minha casa, que sentam na minha mesa. A gente conheceu porque eu fui entregar um púlpito, eu fui entregar um aquário, eu fui entregar um gasofilácio, sei lá, um suporte microfone, que ou uma placa de bem-vindo da igreja. E hoje essas pessoas assim são muito próximas de mim. Acaba se tornando quase que um business as mission ali, sim. Um negócio onde você consegue não só encorajar, mas ser encorajado também, Sim, né? sim. Nesse dia foi muito interessante, porque até falando dentro daquilo que nós colocamos aqui, né, sobre as marcas do ministério, né, como o Rafael falou, se o pastor não manca, não é pastor. Tem que ter uma ferida aí, né? Tem que ter uma marca. Então, esse dia nos proporcionou essa visão, entendeu? De um que tinha 1 ano, de um que já tinha 30 anos no mesmo lugar, e a gente vê a paixão, porque aquele que tinha 30 anos, ele já tinha essa história, ele já tinha suas feridas, ele já mancava, ele já tinha aquelas pedradas, né, do caminho, e por sinal ele até contou, né, amor, muitas das suas feridas, mas ao mesmo tempo ele amando tanto a igreja local dele.
Ele valorizando tanto cada ovelha. Ele falava assim, olha, é esse povo aqui que me conhece, que está comigo, é esse povo que me ama e eu estou caminhando com eles. Então, assim, isso traz para nós, até como cristão e não só como pastores, esse coração que nós devemos ter ao longo da caminhada. E eu sempre lembro da história de Davi. O rei Davi, ele passou tantos anos, tantas situações adversas, ele muito bom numa área, mas em outras tendo tanta dificuldade, como na área familiar, dos filhos. Mas ele tinha um coração que ele amava o Senhor. Mesmo na sua idade mais avançada, ele tinha um coração, podemos dizer assim, Como quase de faz um a menino. diferença isso, né? Essa entrega, essa paixão lá do início da nossa chamada, ela precisa manter viva. Amém. Porque aí todo o resto se torna secundário e a gente continua olhando para o foco, para o nosso alvo. Amém. E é por isso que nós estamos aqui em Portugal, agora em março completando 13 anos Uau. nessa terra, É uma né? história, né? E marchando para Jesus. A igreja não Glória a para Deus. de caminhar. Hoje de manhã eu falava com o Lucas algo aqui, a gente falando um pouco sobre dores, sobre decepções ministeriais com a igreja, e o Lucas dizendo, porque às vezes a gente fica farto, às vezes a gente fica... E eu disse, mano, essa não é a igreja, essas são as pessoas, a gente se decepciona com pessoas. A igreja do Senhor, ela é do Senhor, ela é perfeita, imaculada, ela é linda, maravilhosa. Agora, o Senhor nos chamou para essas pessoas problemáticas. Então, você está vendo aí, não é para a gente fugir, não. É para a gente estar ali junto. Sabe, E para a Nilton, gente ser a luz no meio desse... Encorajar, olha, vamos lá. sabe quando você faz neste ano, normalmente, o pessoal faz isso, né? Eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ir para academia, para o ginásio, Propósito, vou fazer um propósito, vou perder peso, enfim. Eu já nem faço mais essa perder peso. Deve fazer, meu irmão. Mas assim, Deus. enfim, qualquer desafio, qualquer área da nossa vida, eu vou trabalhar mais, eu vou melhorar isso. E aí, logo, logo, nós somos desafiados com a tentação, a provação, o teste, né? Exato. Você vai ser testado naquilo que você propôs. Quem nunca fez um jejum, ou que propôs fazer um jejum, e que no dia a esposa ou alguém te convidou para comer uma comida especial, e com certeza já deve ter acontecido com a maioria de nós. E é o teste, eu chamo aquilo de teste. E houve um ano, se eu não me engano, em 2019, foi o ano que eu mais preguei que a igreja era maravilhosa. Foi o ano que eu falei assim, não, esse ano eu vou marcar as minhas mensagens celebrando todas as qualidades, aquilo que é bom da igreja. Então, eu lembro de ter pregado várias vezes, a igreja é maravilhosa, a igreja é maravilhosa. Não tem nada melhor nesse mundo que a igreja. Não tem nada melhor do que esse mundo que a igreja. A igreja é maravilhosa, a igreja é maravilhosa. E preguei, eu lembro de ter ido no Brasil, foi um ano que eu viajei muito, eu devo ter ido uns 5 ou 6 países, todos a igreja é maravilhosa. Pronto. Logo depois veio o teste. Tipo assim... Você vai experimentar mesmo se a igreja é de fato maravilhosa. E claro, a gente foi bombardeado de muitos lados, né, em muitas áreas que nós passamos em 2 anos. E, entretanto, no fim disso tudo, eu continuo a dizer, a igreja de Cristo é maravilhosa. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? É formado por pessoas que ele quis formar e ela por si só é maravilhosa, porque é uma escolha dele, independente de quem está nela, Amém. independente de quem a dirige, ela é maravilhosa. E a gente aí vai cantar aquela, né? É a graça de Jesus Que me Faz faz caminhar. É isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês por essa conversa. A gente está caminhando para o fim, mas quero, antes ainda de encerrar, pedir, Rafa, para ti, para o pastor também, deixar uma palavra de encorajamento, não só no ministerial, mas também nesse nível, mas também na área do empreendedorismo. Eu acho que você é um exemplo disso, e de ministério também. Então, a pastora sempre louvando a Deus, sempre com um sorriso no rosto, sempre Amém. ministrando mesmo ao nosso coração, e sem medo de ser julgado por aquilo que ia falar, mas entendendo que o que Cristo chamou ela para fazer, ela sempre falou. Já levei puxões de orelha de vocês dois já por muito tempo, mas sempre nesse sentido do entendimento de que, olha, é para Cristo, não é? Então, talvez hoje nós temos muitas pessoas que
feridas com igreja, pessoas que talvez desistiram da caminhada, pastores que talvez desistiram de pastorear por conta de feridas, conforme vocês passaram, nós passamos. E talvez hoje essa mensagem, essa palavra vai, quem sabe, acender aquela centelha no coração de novo, vai dizer, olha, é a graça de Jesus que me faz caminhar. O que vocês deixariam aqui se vamos dizer assim, essa fosse a última mensagem que aquela pessoa fosse escutar, ela ligou o YouTube para assistir o Podfé, vai ser a última mensagem. Ela decidiu, vou ver esse, não quero nunca mais ouvir falar de igreja, de Deus, de nada, e de repente está ali o Rafa e a Carize. O que vocês diriam para essa pessoa? Vai começar? Quer que seja eu? Não tem mais tempo a pensar, né? Não. A igreja é de Jesus. A noiva é dele. Nós somos só instrumentos. Se eu pudesse deixar uma palavra para aqueles que têm uma chamada ministerial, né? Uma vez que você foi chamada, a chamada ela não foi revogada. Ela está ativa na sua vida. Depende só de nós buscarmos essa graça, né? E a palavra de enchei-vos do Espírito é enchei-vos do Espírito. Não se encha com as palavras contrárias, não se encha com os desânimos da vida, não se encha com isso. Se encha do Espírito Santo, porque ele nos habilita. Ele derrama graça, a graça que firma, que ensina, que habilita, que capacita para continuar. Às vezes a gente vai sangrando, mas o que importa é não parar, porque é ele que nos habilita. Agora, para um membro, né, que está ali atuando, ame Jesus. Ame Jesus acima de todas as coisas. Porque ele é o dono da igreja, ele é o noivo da igreja. E não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja, porque o noivo dela fica triste quando a gente fala, né? Mas se a gente olhar para o nosso autor e consumador, a gente permanece firme. Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos tirar o foco que o problema está nas pessoas e precisamos entender que Deus também está tratando conosco. Nós estamos numa geração de muita gente ferida acusando um ao outro. Nós temos que entender que a nossa vida passa por um teste. E quando a gente olha para Jesus, a gente passa por esse teste, clamando sabedoria a Ele, até que alcancemos um caráter aprovado. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Mediante as tribulações, precisamos gerar perseverança, e a perseverança ela vai gerar um caráter aprovado. E o caráter aprovado traz esperança, e a esperança não nos engana. A expectativa em Deus não engana. Se você tiver expectativa em pessoas, você vai se enganar. Mas a expectativa em Deus não. Então, a esperança não nos engana. É o que está lá em Romanos 5:5. Então, permaneça firme com Jesus. Glória a Deus. Eu há uns 2 anos, assim, que todo dia eu tenho levado pancada, assim. Às vezes é comentário, por dia, assim, é 10, 12 comentários de hater. E no começo isso me feria muito, bastante, chorava. E um dia, orando a Deus numa madrugada, e Deus disse assim, tá, mas tu não aprendeu ainda que tu vai levar a pancada? Então, não espere menos do que a pancada, mas espere, não no sentido de esperar a pancada, espere que eu tô vendo todas as coisas e tu tá fazendo para mim ou é para ti? E eu disse, é para ti. Ele disse, então não pode doer tanto assim, porque se é para mim, a dor maior é a minha. E eu entendi isso nele, de entender que muitas vezes a gente é ferido aqui, mas na verdade não é a gente, que a pessoa não está ferindo o Niltinho, o pastor Niltinho, a pessoa está ferindo a Cristo, através do pastor Niltinho. O problema dela não é comigo, porque eu estou aqui pregando a palavra. Então o problema dela é com o dono da mensagem, eu sou só o portador. Não é? E eu creio que ao mesmo tempo em que Deus trata, como a senhora falou, ao mesmo tempo que Deus trata comigo, Deus está tratando também com essa pessoa. O apóstolo Paulo tem me inspirado muito nesses últimos dias. E meditando muito na história dele, né? Por todas as perseguições que ele passou, e perseguições por alguém que abdicou da própria vida. Abdicou da própria vida para estar ali inteiramente no ministério. E até estudando um pouco mais, né, sobre aquele finzinho dele ali, na sua última viagem, né, quando ele foi para Roma como prisioneiro. Não bastava
estar preso injustamente, acusado pela igreja. Acusado pela igreja. O problema maior eram os da igreja, né? E ele ali sendo preso, ele apela para ir para Roma, mas no meio do caminho, 14 dias de naufrágio. Então, ele poderia culpar os marinheiros, ele poderia culpar tanta gente, ele poderia se revoltar com aquilo, não aguentar mais, largar tudo, né? Talvez fazer como Jonas, se enfiar no fundo do barco e falar assim, olha, não estou nem aí para o que vai acontecer, eu vou tentar dormir, já basta o que eu estou passando, mas não. E isso me inspira, ver que ele levanta, que ele prega o evangelho, a articulação dele de conversar com as pessoas, aquelas 256 pessoas dentro daquele navio, ele levantar o povo para comer, né? E eles param ali já naufragados na ilha de Malta, vem uma cobra, pica sua mão, e mesmo assim ele continua no propósito de ser usado pelo Senhor para pregar na ilha de Malta, para pregar para Públio, né? Ali curando seu pai, curando pessoas. Isso tem chacoalhado a minha vida, porque nesse processo de tribulação, perseverança, caráter aprovado, até você chegar na esperança que não te engana, a gente muitas das vezes para nesse momento da perseverança e fala assim, já deu, já é ferida demais, já é gente demais falando. E a gente sai do foco do que é pregar. Exatamente. Mas a gente só chega a ser aprovado quando a gente termina esse ciclo bem. Quando a gente passa pela tribulação e se torna forte. Porque Jacó fez uma caminhada para o resto da sua vida mancando. Não foram só alguns dias e depois ele voltou a caminhar normal. Ele morreu mancando. Então, você tem que aprender a caminhar. E o mancar era o testemunho, né? Justamente. Todo mundo sabia que ele teve um encontro Justamente. Às vezes você não vai voltar a andar normal e não vai voltar a andar normal. Você vai andar com aquela marca. Então, nós precisamos entender o foco. Eu estou aqui por amor de Jesus, então venha o que vier, eu vou permanecer. Bora. Dói. E Dói, mesmo. ainda mais quando é injustamente, ainda mais quando é dentro da própria igreja. Mas se o seu foco está pela noiva de Cristo, a gente segue. E é isso que nos leva E adiante. é o que Paulo fez, exatamente. Eu lembro do Joseph Klimber, né? Nessa história do Paulo aí. Tava tudo bem, de repente vai preso, quando parece que nada podia piorar, o barco naufraga, depois a cobra vem ainda em pica. Meu Deus, o que mais que falta acontecer? É verdade, é verdade. Olha, eu acho que ela já disse tudo. Não Foge precisava. não. Mas assim, eu acredito que a gente tem que lembrar que nós somos propriedade de alguém. Né? Então, a grande questão é que nós temos expectativas como se nós fôssemos os donos de alguma coisa. Mas um dos textos bíblicos que mais mexe comigo é que a Bíblia nos chama de propriedade exclusiva dele. Então, enquanto crente, eu sou propriedade dele. Enquanto pastor, eu sou propriedade dele. Os dons que ele me confiou são propriedades dele. A vocação é propriedade dele. Então, sim, tudo que eu sou, o resultado do que eu alcancei, é propriedade dele. Então, se eu sou propriedade dele, se nós somos propriedade dele, o que vamos fazer tem que passar pelo crivo e aprovação dele. Ah, mas feriu, mas machucou, mas doeu. Doeu. Percebe? Então, enquanto nós somos, né, igual você diz assim, as pessoas falam, comentam o teu respeito. Legal. Você está sofrendo uma calúnia, uma difamação, que não chegou no viés de uma agressão física, que não chegou no viés de um possível assassinato, que não chegou num viés de alguém vai lá e tomar a tua casa. Por quê? Porque tem cristãos... Já falaram do Samuel já e do Bruno. É mesmo? Então, porque assim, tem cristãos nossos, irmãos em Cristo, que estão sofrendo isso. Que estão sendo decapitados, que as suas casas estão pegando fogo, enfim, que estão perdendo tudo. E quando eu encontro com essas pessoas, elas não estão negociando a sua fé e nem estão decepcionadas com Deus. Então, isso me faz corar de vergonha. Ah, mas o fulano falou do teu respeito. Ah, mas te perseguiu. Eu falei, meu querido, eu sou propriedade exclusiva de Deus. É isso. Eu sou dele. É o que me move, né? Hoje, é com ele, né? Não é comigo. Então, assim, mas fala, tá tudo bem, deixa eu falar, ué. Se o que eu estou fazendo está alinhado com o coração de Deus, eu preciso continuar fazendo. Entendeu? Então, assim, vontade de parar,
às vezes vem. Né? Uma vez perguntou para alguém, você já teve vontade de parar? Eu falei assim, que dia que, né, um homem nunca pensou em desistir de alguma coisa. Agora, entre a vontade de parar e desistir, existe um hiato, você tem que entender isso. Né? Então, assim, eu sempre tenho que lembrar, não, mas eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus é que me chamou. Deus é que me deu uma palavra lá aos 15 anos que eu seria pastor, usando a boca da minha mãe. Então, assim, não é por causa das dificuldades. E, às vezes, eu posso até sofrer, né? Às vezes eu posso até sofrer algumas coisas por erros mesmo pessoais. Porque também não somos Lógico. Né, isentos de falar, não, ninguém errou. Nós vamos ali na frente botar a pata na poça, é assim que diz o português, né? A gente erra, né? Então, agora, nem tudo é culpa dos outros, às vezes tem culpa e responsabilidade nossa. E mesmo assim, é recorrer que somos propriedade dele. É isso. E ele nos perdoa. Falando de empreendedorismo, para a gente terminar, né? Para terminar, digo eu, né? Fica a teu vontade, o podcast é teu. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que estar na mesma linha. Se o seu empreendedorismo tem a ver só com dinheiro, você vai ser muito infeliz ao longo da sua vida. Por quê? Porque quando você atingir aquilo que você imaginou que é do seu topo, você vai estar frustrado. Porque o dinheiro não compra a tua alegria, não compra a tua felicidade. Ela pode comprar um carro melhor, uma casa maior, mas ela não compra a tua paz. Agora, se o empreendedorismo que você quer fazer tem a ver com propósito, aí você vai ser muito realizado. Porque o propósito é muito mais do que a compra de alguma coisa. Mas é realizar alguma coisa para poder servir a Deus. Então, toda pessoa, por natureza, é um empreendedor. Toda pessoa. Deus criou todos nós com essa semente do empreendedorismo, seja para o business, seja para o negócio, seja para o cuidado, seja para a manutenção, seja para qual área que for, mas somos empreendedores. Agora, nós temos que honrar isso que Deus colocou em nós, em prol do reino dele. Se for para ganhar dinheiro, que seja para a honra e glória do Senhor. Que o seu recurso não patrocine só a tua qualidade de vida, mas patrocine os mais carenciados, patrocine as missões, patrocine a igreja, patrocine a obra dele na face da terra. Nunca deixe de fazer algo que você sabe que tem potencial para fazer por causa de um medo. Né? Nunca deixe, mas sempre se lance. E uma frase que eu ouvi de um profeta que morreu agora, na época do Covid, né? E ele me disse isso há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos que ele disse isso. As coisas de Deus acontecem de forma natural, ou as coisas de Deus acontecem naturalmente. Tudo que você força, que você briga, que você pleiteia, que você luta demais, Deus não está nisso. Amém. Então, as coisas de Deus acontecem de forma natural. É você sendo responsável, dedicando, servindo os clientes como se fosse o próprio Deus, né? Servindo as pessoas como se fosse o próprio Cristo. As coisas de Deus vão acontecer de forma natural. Ele vai colocar na nossa mão. Amém. As bênçãos de Deus é que vai nos percorrer, né? Vai nos perseguir. A porta se abre, não precisa ser arrombada, né? É profecia, né? As janelas do céu serão abertas. Amém. Amém. Rafa, Carize, obrigado. Obrigado por você estar aqui, por aceitarem o convite, por partilharem esse testemunho maravilhoso. Como a gente orou lá no começo, eu espero que pelo menos alguém aí que está assistindo tenha sido edificado. Pessoal, eu agradeço você que está assistindo, que ficou aqui. E olha, que Deus abençoe muito a sua vida. Que você tenha um ano de 2025 maravilhoso. Esse é um dos primeiros episódios desse ano, dessa nova temporada. Esse ano nós vamos ter aqui debates bíblicos, nós vamos ter mesas redondas aqui para falar sobre várias coisas relacionadas ao nosso Deus. E eu espero do fundo do meu coração que você esteja com Jesus firme e forte, porque Ele está voltando e Ele quer você, porque Ele te ama muito. Fica com a gente, fica ligado no Podfé, compartilha esse podcast que você assistiu, deixa a sua curtida, o seu comentário, sabe, gente, pode parecer clichê, todo mundo pede curtida e comentário, mas o fato é que quando você colabora com esse conteúdo e participa dele curtindo, compartilhando, a plataforma YouTube, Spotify entende que esse conteúdo, de certa maneira, é relevante. E a gente sabe que para o reino é muito relevante.
e a própria plataforma entrega para mais pessoas. Então, uma curtida sua pode significar que uma ou duas pessoas que você nunca nem viu na sua vida vão receber esse conteúdo porque você comentou, porque você curtiu, porque você compartilhou. Então, você pode nos ajudar e servir também ao reino partilhando isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo Pode Fé.